Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de macacão. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que é um lookinho novo. E hoje, meninas, a gente vai dar sequência daquelas lives, daquela série de lives onde estamos confeccionando peças de modelos pronto. Peças de modelos que a gente já tem em casa e quer refazer aquela peça. É bem a proposta de aquela peça que a gente olha lá na guarda-roupa, né? E viu e diz que, ai, como eu queria ter essa peça, só que em outra cor ou outra estampa, né? Então nada melhor do que a gente ir lá na Entre Malhas e escolher a nossa cor ou estampa daquele tecido, né? Pra dar uma cara nova para essa peça. Então, o nosso modelo, ele era em linho, só que a gente vai usar o tecido Sensoriale, então para mostrar para vocês que tanto dá para usar um outro tipo de tecido que vai dar o mesmo caimento. Elas também têm linhos lá na Entre Malhas, tem diversas cores também do linho, né? E o Sensoriale também, gurias, eles têm diversas cores desse tecido, até tonalidades, né? De vermelho, de bordô ali, né? Vocês vão ver que eles têm diversas tonalidades também. A gente vai usar de forrinho, a gente vai fazer um forrinho só na parte de cima, até para dar acabamento nas cavas e degote, para ficar mais bonito o acabamento por dentro também, né? A gente usou uma viscose, que viscose também é um tecido que eles têm diversas cores lá, gurias, e tem viscose com elastano, viscose sarjada, né? Tem diversos tipos de viscose também, tá? Lembrando que sempre esses tecidos que não esticam também o linho, né? Tudo são tecidos que é bom sempre a gente lavar antes, porque eles podem encolher um pouco no comprimento, né? Então aqui nesse modelo a gente vai usar esse Sensoriale e de forrinho a gente vai usar uma viscose. Esse modelo ele vai dar um tempinho a mais aqui na live, gurias, porque ele é um modelo mais trabalhado, né, com muitos recortes, muitos detalhezinhos. Então a gente vai fazer essa peça forrada, ela tem recortes princesas aqui, vai ter as preguinhas na frente, com cintinho, com passante, o bolso, faca. Atrás também a gente vai fazer o bolso embutido, que tem esse detalhe do bolsinho embutido, a gente vai fazer ele falso, com as pencezinhas. Também tem recorte princesa atrás e nosso zíper invisível. Então é um modelo com bastante detalhes, né? Então bora pro nosso passo a passo? Aqui, meninos, a gente vai começar tirando o molde dessa peça pronta, né? Então, sempre pegando o papel pardo, deixar sempre aquele lado opaco dele pra cima. A gente vai botar um paninho ali embaixo. Pode ser um tecido qualquer, tá? Eu tenho esse daí que eu uso pra passar no ferro. É um trocador de bebê que eu mudei ele, botei com tecidinho, né? Pra gente fazer isso, tirar a parte, fazer a parte da modelagem, né? Pra gente poder furar, tanto pra gente poder passar com ferro também, pra ele ficar fofinho. Então, primeira coisa é sempre a gente virar aquela peça ali do lado avesso pra gente tirar o molde daquela peça, tá? Então, a gente vai colocar um ombro com o outro, uma perna dentro da outra, porque é sempre metade do nosso corpo ali que a gente vai tirar o molde, porque a outra metade é espelhado, né? E para esse tecido não ficar saindo uma costura ali, elas não saírem do lugar, a gente vai alfinetar, sempre alfinetando, pegando só duas camadas, a gente tá pegando ali frente com frente, costa com costas, né? Pegar bem nas emendinhas das costuras, tanto no entrepernas ali, quanto nas laterais, na lateral, ali no corpo também, na parte do ombro, tudo para ele ficar mais certinho, tá? Quem quiser pode botar mais alfinetes também, né? Com a prática vocês vão vendo que vocês vão reduzindo essa quantidade de alfinetes também. Tá? O melhor é sempre a gente cuidar, ali eu inverti, botei para o outro lado da perna, para minha frente ficar por baixo, porque facilita agora na hora de tirar o molde, vocês vão ver. Então, sempre que tiver uma parte reta, ela é na dobra. Então, a gente vai deixar na dobra ali, é sempre reto. Então, vamos deixar ele no papel, porque o papel ali é bem retinho, só onde a gente cortou em cima e embaixo tá meio tortinho, né? E vamos riscar toda a volta ali do nosso modelo, deixando ele bem certinho, bem esticadinho ele, tá, gurias? E ele não vai estar com costura, porque esse nosso modelo ali, ele é forrado. Então, a gente tá tirando o molde exatamente como se tivesse ali no corpo, bem o contorno da lateral do corpo, da cava, ombro, degote, né? Fez toda a voltinha dele. Na parte ali, ele tem uma pence na parte das costas, então eu vou furar ele com esses furadores, vocês conseguem nas lojas de aviamento também. E vai riscar, por isso que a gente botou a frente por baixo, agulhas, porque a gente consegue levantar e ir riscando a frente, porque a frente ele é mais degotado, tanto na parte da cava e no degote, né? E na frente ela tem os recortezinhos princesa ali, tem na frente e nas costas. A única diferença é que o nosso forro, ele não é com recorte princesa, ele é com a pence. Então a gente vai ter dois moldes ali na parte de cima, né?
Tanto para a parte do forro é um, para a parte de fora vai ser outro modelo. Então eu posso ir levantando também ali o meu tecido e ir furando ele, ou posso ir sentindo e furar, levantando e riscando, né? Então é diversas formas da gente fazendo, né? Depois a gente vai encaixando aquela costura ali, fazendo o desenho dar o recortezinho princesa para ele ficar arredondadinho, né? Então, sempre lembrando que esses detalhes, quando é reto, onde é mais curvo, isso tudo a gente tem uma noção básica lá da modelagem, lá dentro da comunidade da gente. A gente já ensinou essa parte, tá, gurias? Então, por isso facilita muito da gente aprender a tirar o molde de uma peça pronta, porque a gente tem noções onde que é reto, onde que é mais curvo, o que liga com o que, né? Então, essas noções básicas a gente precisa ter o beabá lá da modelagem pra gente conseguir tirar o molde, tá? Feito ali todo o molde, só refisa os riscos mais fortes, né, para vocês enxergarem melhor, e porque a gente vai riscando e depois que vai ajeitando mais ele mesmo, né. Agora ali eu tô medindo a nossa parte do cos, então eu vou medir qual que é a altura daquele cos e qual que é a largura dele também, né, pra gente ver certinho a nossa circunferência que vai dar. Então eu vi que eles batiam mesmo os tamanhos, tanto da frente quanto das costas, dão 21 centímetros ali, então ele batia com a parte da lateral aqui do corpinho também. Então ele tinha 4 centímetros de altura, então eu seguia todo ele com 4 centímetros, né? Então sempre mantendo o mesmo para ele ficar todo da mesma largurinha. Mas isso a gente sempre confere na peça, porque tem peças que tem detalhes, a parte mais fininha na lateral e mais altinha, né? Então, é modelos, tá? Então, agora a gente vai separar aqueles moldes ali. Eu vou dobrar o papel, deixar ele em 2, para mim separar frente e costas. Então, tô botando esses prendedorzinhos para segurar frente e costas ali, pra gente conseguir cortar. E assim eu vou cortar somente a parte do cos. Eu cortei aquele cos ali, eu até posso descartar, porque frente e costas vão ser iguais, né? E depois eu vou anotar também essas alterações. Ali eu posso cortar só o risco de fora, gurias. Vocês viram que deu um cortezinho do lado de dentro, mas eu vou cortar só o risco de fora, porque eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um molde para forro e o outro molde para a parte da frente e das costas do tecido principal, tá? Então, como ele vai ficar no mesmo molde, eu posso separar esses moldes também, fazer 2 da parte do forro e 4 da parte do tecido principal, tá? Para não ficar muito molde também, para não embaralhar, depois vocês vão vendo, a gente vai reduzindo essa quantidade de molde também, né? Que a gente vai aproveitando o mesmo molde, a gente fala. Isso também tem lá dentro da comunidade, aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né, a ir reduzindo essa parte, porque senão a gente acaba se atrapalhando ali com tanto moldes, né, vocês podem se atrapalhar também. Então, sempre anotando tudo os detalhezinhos. Então, naquele tecido, naquele papel de baixo, eu furei ali tanto onde ficava a minha pence, que ela fica retinha, eu tenho que formar a pence. Pence, ela é de 3 centímetros de largura, então assim, a gente já tem essa noção básica, então por isso a gente já faz aquele detalhezinho. Vamos anotar o que é, onde que é dobra, tudo. E risquei ele também o que era frente e cava, né? Da cava e do degote. Agora, naquele meu molde ali que eu tava em cima, eu vou transformar ele no tecido principal. Então, o tecido principal, eu vou fazer aquele recortezinho princesa que tinha ali no meio, vou anotar o que é frente e o que é costas, né? E eu tirei aquela partezinha a mais do lado, porque ele não vai ter pence, é só no forrinho que tinha pence. Então, essa é a diferença ali dele também. E lembrando que esse molde que a gente tirou agora, ele não tá com costura, porque a gente tirou exatamente ali na volta dele e não pegava a costura, porque ela tá a costura pra dentro, porque ele é forrado. Então, isso vai dar diferença também. Isso tudo a gente tem que anotar no nosso molde, tá? Porque depois, na hora de cortar, a gente vai cortar todos aqueles lá com 1 centímetro maior na volta. Agora, ali a minha bermudinha, eu consegui subir aquele forro e eu vou riscar na volta. Ali sim eu tô pegando a parte da costura, porque eu tô pegando por fora dele. Quando é forrado, a gente não consegue sentir ali aquela costura e daí não dá pra deixar já com o molde com costura, né? Só se eu botar de novo aqueles papéis lá, riscar na volta e daí sim riscar com 1 centímetro maior. Eu acho que facilita já riscar direto no tecido daí. Mas vai de cada uma de vocês como vocês preferem fazer depois e mudando esse papel também, tá? Quem vai fazer mais vezes desse modelo, né, vale a pena. Agora quem faz 1 ou 2 só daquele modelo, às vezes não vale a pena e ficar refazendo todos os papéis, né? Só anotar sempre as observações pra gente não se perder.
Então eu tô riscando ali toda a volta, tanto da minha frente quanto das minhas costas, ó, gurias. Fiz todo um contorno ali das costas. Ali da frente vou marcar onde tem a braguilha, porque ele vai ter uma braguilha falsa. A frente ali, ela é menorzinha, ó. Então eu fiz toda essa alteração dele ali, que é aquela aberturinha que tem ali na frente, né? Nas costas também eu vou marcar ele porque ele fica mais em diagonal. Tudo a gente tem essas noções básicas lá também dentro da comunidade, tá? Tirando o molde de uma calça, né? Isso tudo a gente precisa ter ideia como que fica o formato da calça, né? Aquela base lá pra gente conseguir alterar. Então que a frente ali é reta, né? Que fica esses detalhezinhos, tudo que as costas ela é maior, ó. Então agora eu vou alterar ali na parte do entrepernas também. Então, a frente ela para bem certinho ali na costura, as costas eu tenho que medir. Como ele tá fazendo aquela volta ali, eu vou medir. Se ele tem 2 centímetros, 3 para dentro, eu vou sair 2 a 3 centímetros para fora ali também. Vou medir quanto que eu tenho o meu entrepernas e vou colocar tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Ele sempre tem que bater essas costuras, gurias, porque depois eles vão se encontrar, né? São detalhezinhos, mas que dá diferença depois lá na hora da gente costurar. Por isso a modelagem precisa estar certinha, né? Ali eu levantei na parte de cima também pra gente riscar o que é a nossa pence, onde que fica o nosso bolsinho embutido. Isso tudo tem, a gente consegue ir botando ali, tudo riscando ali no nosso papel, tá? Então a gente pode ir levantando e riscando ali aos pouquinhos bem onde que tá a linha, ou eu posso furar com o furador também. Mesmo a gente tirando o molde de uma peça pronta, a gente precisa ajeitar, porque às vezes mexe o tecido, né? Ele sai um pouquinho do lugar. Então, por isso a gente precisa ter essas noções básicas. Então, fui fazer a minha pence ali das costas, vou fazendo o meu bolso, tendo ideia de quanto que fica aquela largura ali do bolso também, né? Que a pence, ela é retinha, mas depois ela tem aqueles 3 centímetros que vai morrendo ali na parte do bolso, né? Aquela parte do gancho ali, ela é um pouco mais alta mesmo no meio do bumbum, para não ficar ali o bumbum de fora, né? Então, tudo esses detalhezinhos que dá diferença lá na nossa peça final. Então, vou tirar os meus alfinetes ali todo da volta para desvirar ele, para mim tirar o molde até daquele meu bolso lá da frente, para ficar mais fácil, tá? Até para mim fazer as medidas que ele tem ali. Então, eu vou medir primeiro ali as minhas costas para ele ter noção de quanto que tá, se tá certinha mesmo a modelagem que eu tirei da lateral até o final, com os 3 da pence, né? Porque depois eu vou fazer a minha pencezinha ali, então ele vai reduzir. Então, tudo tem que bater depois das costuras, por mais que a gente tire molde, a gente tem que medir quanto que ficou no papel e quanto que tem ali na nossa peça modelo, porque às vezes acaba se esticando. Então, tudo que a gente for fazendo, a gente vai já conferindo, gurias, para não ficar tudo muito maior, né? Ali da frente, que ela é mais reta, ó, para depois a gente fazer a parte da braguilha. Vou marcar que cada pence tem mais ou menos uns 4 a 5 centímetros ali de profundidade, aquela pence que elas são bem fundinhas. Mais o espaço ali do nosso bolso, né, que eu tenho que cortar uns 3 centímetros e uns 15 para baixo ali, fazer em diagonal. Vou aumentar o tamanho da minha braguilha depois também. Então, fazendo todo esse cálculo das preguinhas e bolsos, tudo, eu consigo endireitar ele para daí sim eu fazer o desenho da braguilha, que pode ir até 5 centímetros esse desenho da braguilha de profundidade, né? Ela sempre fica no diagonal também, que essas também a gente tem noções básicas lá da nossa modelagem básica, tá? E agora eu vou tirar o moldezinho ali do meu bolso. Eu fiz já o meu bolso a parte da frente, aquela faca ali dele, né? Mas como que eu faço aquele fundo do bolso para ser igual a este? Então é sempre bom a gente botar ele em cima e vir riscando toda a volta. Esse ele tinha um tecido inteiro assim que vinha pro lado, guris. Normalmente em calça social vem assim. E como fica muito tecido ali, acho que não tem tanta necessidade ali, né? Porque nem vai bolso ali pro lado, né? A gente nem utiliza ali. Então é sempre bom deixar ele mais um palmo assim abaixo para dar profundidade daquele bolso. Então eu tô refazendo essas linhas mais fortes para alinhar bem ele com o esquadro. Depois a gente ir fazendo com um lápis igual a gente alinha com o esquadro, que é reto, né? Tudo pra gente alinhar. Aquela parte lá da frente a gente tava usando ele
com a emenda, então a gente precisa aumentar 1 centímetro de costura, eu já consegui aumentar ali. Na parte de baixo também eu aumentei a bainha. Quanto que eu tenho para dentro, se eu sair 4 centímetros, eu tenho que medir para dentro também 4 centímetros, para ver quanto que é a largura da perna para sair para fora também, para ela dar aquele ângulo da nossa bainha. Lembrando que a nossa bainha ela não é reta, ela tem aquele ângulo, gurias. São detalhezinhos também que a gente aprende lá na nossa modelagem básica, que faz total diferença quando a gente veste a peça, ainda mais para esses tecidos planos, né, tecidos que não esticam aí. Então, eu vou separar agora esses moldes que tá frente e costa juntos. Primeiro, esse resto de papel, eu vou dobrar o papel, vou deixar duplo embaixo para mim tirar o meu bolso. Vou botar os prendedorzinhos ali também para ele não sair do lugar, tá? E aquele meu bolso, então, eu não vou fazer ele tão alongado ali, indo pro parte da braguilha, né? Que eu acho que não tem tanta necessidade, a gente pode fazer só naquela parte ali mesmo. Fazendo o fundinho do bolso. Então, eu vou furar tudo que for fundo de bolso e espelho de bolso também. Assim, eu fiquei com 2 papéis ali, furados meus bolsinhos. Eu vou cortar agora só o risco de fora, só o contorno de fora, que é pra mim fazer como se fosse o meu fundo do meu bolso mesmo, tá? Então, eu fiquei com 2 fundos de bolso, agora o de cima eu separo e vou cortar ele ali no diagonal, que assim ele vai ser o meu espelho do bolso. E assim eu fico com os 2 moldes, do fundo do bolso e do espelho do bolso. Sempre é bom a gente anotar o que é aquela peça, quantas vezes, né? Sentido do fio também. Tudo isso são detalhezinhos que é importante a gente deixar sempre no nosso molde quando a gente tira o molde da peça pronta. Então, para fazer o outro ali, separar frente e costas, eu vou cortar o mesmo papel ali, do mesmo comprimento, né? E colocar ele embaixo, pra gente furar ele ali, até para separar esses modelos, né? Então, eu vou cortar primeiro só o risco de fora, sempre o contorno de fora da peça. Frente e costas, tá, gurias? Tô cortando os 2 juntos, mas eu não tô optando por nenhum, tô sempre optando somente pela linha de fora. Não tô escolhendo ainda se eu vou fazer, qual que eu vou fazer frente, qual que eu vou fazer costas, tá? Só vou cortar a linha de fora para depois eu separar o molde, qual que é frente e qual que é costas. Então, o melhor sempre é a gente furar ali a nossa pence das costas para a gente passar essa pence para o papel de baixo, que o papel de baixo vai ser as nossas costas. Vou furar ali também a parte do nosso bolsinho para saber certinho o tamanho dele, largura, altura que tá aquele bolsinho embutido, né? E também posso cortar aquela lateral agora, botando os prendedor pro outro lado. Vou cortar aquela lateral ali para dar aquele ajustezinho na perna, o ângulozinho, né? E vou furar também aquela parte do meu gancho ali das costas, que ele é menor. Então, vou cortar tudo que eu preciso cortar ali, que é costas, naquele papel de baixo, que é a parte do gancho, a parte da minha pence. Ali na parte do bolso também eu posso fazer um corte até onde ficava a alturinha ali daquele bolso, né? A largura dele, para não ser um bolso tão largo também. No mínimo 12 centímetros esse bolso para entrar a mão da gente também, né, gurias? E agora aquele papel de cima eu vou transformar em frente. Então, o que é frente ali? Aquele corte em diagonal do bolso, ela é mais baixinha, ela é menor também na largura da perna, mas a altura, o restante é todo igual, porque depois eles vão se encaixar. Então, assim eu já tô com todos os moldezinhos prontos, assim eu já consigo ir cortar o meu tecido. Então, lembrando sempre que a gente tira moldes, todas as pecinhas ali, sem mais detalhes na peça, a gente pode tirar molde também, fazer moldes, essas linhas retas, esses retângulos, né? Ou a gente pode só anotar também ele ali no nosso molde para fazer direto lá no tecido, tá, gurias? Então, eu vou anotar ali quanto que é o comprimento daquela minha faixa. Ela tem 62 centímetros ali, tá? Por 4 de altura, então a gente vai fazer ele usando todo o tecido, mas se eu quisesse fazer uma tira que ficasse nas laterais, esse nosso modelo ali, ele era costurado nas laterais, né, mas a gente vai fazer uma tira inteira para passar só no passante, porque depois a gente pode ir trocando de cinto. Eu acho que assim, ele limita muito também quando a gente costura essas faixas na lateral, né. Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente para poder modificar um pouco esse modelo para ele ficar mais usável também, a gente conseguir jogar ele com outros cintos. Então, eu marquei também a medida do nosso passante, que eu marquei a altura e a largura dele, né? Que ele foi de uns 6 centímetros por 8, então ele vai ser bem larguinho mesmo, esse nosso passante.
Vamos medir também ali a parte do nosso forrinho, a gente vai dar uma conferida, tá? O nosso modelo a gente não vai fazer com forro, mas a gente tá conferindo porque o forro da frente, ele não tem prega e ele não tem pence, não tem nada daquilo que tinha lá na parte da frente. Então, ele tem que ser um pouco menor, gurias. Então, para ele ser um pouco menor, isso que eu tô conferindo. Ele era mais ou menos uns 2 dedos, mais ou menos uns 2,5 centímetros, toda a lateral ali menor. Então, é isso que eu tô conferindo, que eu reparei que ele era bem menor, tanto na perna quanto lá em cima. Então, lá em cima eu vou descontar quanto que é de braguilha, quanto que é de pregas, né? E lá na lateral toda, na parte do quadril, eu vou descontando aqueles 2,5 até encaixar lá com a minha cintura. Se eu quiser fazer uma hora um modelo com forro, eu já sei que ele tem que ser um pouco menor ali, né? Para ele dar esse ajuste, até porque aquele nosso forrinho ali desse modelo, ele é um forro que estica, tá? Ele é uma malha bem fininha. Agora a gente vai conferir também o nosso forro das costas. Forro das costas, ele tinha pence, ele só não tem o bolso. Então, ele vai ser o mesmo modelo, gurias. Então, isso tudo são detalhes que a gente tem que anotar tudo, né? Depois a gente não tem mais aquela peça, né? Então, são detalhezinhos importantes depois pra gente fazer aquela peça igual, né? Então, tanto para forro quanto das costas para o tecido principal, eles vão ser iguais. Só para o da frente, ó, que eu vou fazer aquele corte ali, ele vai ficar um pouco menor. Lembrando que a nossa bermudinha, ela já tá com costura, então eu anotei ali que é um molde com costura. Eu vou utilizar 1,60 m de... 1,60 m do tecido do Sensoriale e 55 centímetros dessa viscose, tá? Então, essa viscose, primeiro eu botei direito com direito o tecido, ele tava aberto, botei a orelha com a outra orelha do outro lado, né? E eu vou cortar somente o forro, lembrando que o forro é aquela partezinha que tinha a nossa pence lá. Como eu vou botar o tecido ali, o nosso molde na parte da orelha, ela vai ficar na parte aberta, porque nas costas ele tem zíper. Então, a gente já coloca ele encaixadinho ali bem pro lado da orelha também, para ficar, porque tem aquela abertura, né? Ele não vai precisar de dobra. Lembrando que sempre nas nossas pence, a gente tem que marcar com sabonete ou com giz. Não dá para ser com esse pozinho ali que a gente usa, gurias. Porque ele tem que ficar bem marcado o pozinho, conforme a gente vai manuseando, ele vai saindo, né? E o sabonete ali, ele fica mais difícil. Ou o giz, né? Ele fica mais difícil de sair. Então, a gente tem que dar uma esfregadinha. Então, isso é importante, a gente fazer bem aquela marquinha, ficar bem marcado, porque isso a gente vai precisar depois, lá na hora de cortar, de costurar a nossa pencezinha, tá? Então, lembrando que esse molde da parte de cima, ele não tava com costura, então eu tô aumentando 1 centímetro de costura toda a volta dele. E ali embaixo eu vou fazer os piquezinhos bem onde eu comecei a minha pencezinha, assim eu consigo virar o meu tecido, botar aquele molde de novo em cima e eu vou riscar aquela minha pence. Vou fazer o contorno, tanto para mim fazer do lado direito das minhas costas, quanto do lado esquerdo, a pence na mesma altura, tudo na mesma largura. Agora eu vou abrir aquele meu tecido e vou dobrar ele novamente em 2 para mim aproveitar melhor ele. Se eu tivesse só colocado aquela meu molde na dobra, eu ia ficar com 2 pedaços menores. Eu fazendo assim, eu consigo trazer mais o meu tecido mais para ponta, então eu consigo sobrar um tecido inteiro. Eu aproveito mais se eu quiser fazer outra coisa depois, né? Então, ali o meu molde, eu vou cortar ele agora, só um pedacinho dele na parte do degote da cava, para ele reduzir, para mim fazer agora o molde da frente. Então, eu inverti também o meu molde ali, porque esse tecido ele não tem sentido, né? Não tem estampas ali para ficar de ponta cabeça, os bichinhos, né? A gente fala. Então, esse tecido permite a gente inverter, que aproveita ainda mais ele, tá? Lembrando que a gente tem que deixar aquela pencezinha ali. Pence, a gente só corta no molde, a gente não corta no tecido, tá, gurias? O tecido é só pra gente marcar, por isso que a gente cortou ali no molde, que é pra gente poder marcar exatamente onde que a gente vai costurar depois. Esse molde da frente também não tava com costura, então eu tô aumentando 1 centímetro de costura toda a volta dele ali. Agora eu vou dar os piquezinhos ali também na outra parte, para ficar bem marcadinho ali as nossas pencezinhas, para virar também aquele tecido
deixar ele bem encaixadinho, o nosso tecidinho ali, e assim eu consigo riscar a minha pence, deixando ele encaixado, deixando aquela borda de 1 centímetro toda a volta, mas ele bem colado na dobrinha. E eu vou riscar toda a volta da minha pence ali com sabonetinho para ele ficar bem marcadinho. Ó, assim já fiquei pronta a parte do meu forrinho. A gente vai fazer ele com forrinho para fazer os acabamentos, para ficar mais bonito, né? Eu poderia fazer também aquele espelho do bolso todo do tecido ali da viscose, ou fazer só uma parte dele para não ficar mais grosso também, quem achar que o tecido vai ficar muito grosso, tá? Mas eu não acho esse um tecido muito grosso. Então aqui a gente tem 1,60 m, né, desse Sensoriale. A gente colocou o tecido direito com direito, a orelha com a outra orelha ali. Então aí tá a largura do tecido, onde eu sempre vou começar com o meu molde do bumbum, porque ele é a parte maior ali. Lembrando que esse modelo, ele é mais largo, por isso a gente precisava de 2 alturas da bermuda ali, né, pra gente fazer, porque ela é uma perna mais larga, apesar de ser um tamanho pequeno esse, ele é a perna larga e modelo mais soltinho, então ele acaba consumindo mais tecido, tá? Mas igual a gente consegue tirar o corpinho ali do lado. Então, na parte da orelha onde tá aberto lá, eu coloquei as minhas costas. E das minhas costas, eu tenho que sempre deixar ele em esquadra, gurias, deixar ele retinho, que é o fio do tecido. Então, lá na parte do meu quadril vai ficar mais perto da orelha, ali na bainha já vai ficar mais afastado. E assim eu vou riscando toda a volta dele. Lembrando que sempre começar pelo nosso molde das costas, que ele é o maior por causa da curva do bumbum, e a parte do gancho ficar para a ponta do tecido e na parte aberta do tecido, que assim vocês aproveitam mais o tecido de vocês. Risquei toda a volta ali do meu molde, a pencezinha eu também vou riscar ali com o meu sabonetinho, né, ou com um giz. Vou marcar a parte do meu bolso também para ele ficar bem marcado, isso que a gente vai utilizar lá depois na parte da máquina. Eu coloquei ali o nosso fundo do bolso, vou botar ele bem encaixadinho, virei também o molde ali porque tanto faz o sentido dele, né, eles são iguais. E vou marcar bem o que é avesso ali, né, gurias? Pra ficar mais fácil depois de quando eu estiver lá na máquina, pra não ficar ter que olhando muito o que é avesso direito, por isso a gente marca com o sabonetinho ali bem o que é avesso, tá? Então, o nosso bolso também, ele já tá com costura, então tudo isso eu risquei exatamente o tamanho. Agora, ali nas costas, eu já risquei ele com 1 centímetro maior, 1 centímetro afastado do tecido, porque vai ser 1 centímetro onde eu vou botar o zíper. E agora eu tô cortando ele com 1 centímetro maior na volta, porque esse molde das costas, ele não tava com costura. Tá, então agora eu vou partir o meio daquelas costas ali, porque nas costas vai zíper, né? Marquei bem o que é o avesso desse tecido também. E esses agora, quando eu cortar tanto da parte das costas da bermudinha, quanto da parte do bolso, eu vou cortar exatamente ali a mesma o tamanho que eu risquei, porque eles já estavam com costura. Só vou acrescentar na parte do corpo, na parte de cima lá, que não tava com a nossa costura, né? Nas pencezinhas eu vou dar aquele piquezinho também, lembrando aquele piquezinho é pequenininho, né? Sem a gente ser generosa nele, né? E a parte do bolso também, tô contando toda a voltinha dele, toda a circunferência, ele já tava com costura. Agora, naquele minha parte das costas lá, vou marcar bem o que é avesso também, para não perder. Naquela minha parte das costas, eu vou encaixar o meu molde ali em cima. Vou encaixar ele bem direitinho lá nas minhas pences, porque eu vou riscar a minha pencezinha ali. Vou riscar todo aquele contorno da pence com um sabonetinho, que é para ficar marcadinho tanto no lado do bumbum direito quanto no bumbum esquerdo, ficar marcadas as minhas pencezinhas e os meus bolsinhos embutidos, que é muito importante a gente deixar bem marcado ali, que facilita muito lá na máquina, tá, gurias? Então, por isso, marque bem com um sabonetinho ali. Vou fazer bem um risco que é o avesso ali do tecido, né, para mim não perder. E agora com o restante eu vou utilizar para fazer a minha frente da minha bermudinha. A minha frente da bermudinha também eu sempre boto a parte maior para a ponta dele. Vou deixar sempre ele em esquadra, eu vou alinhando ele para ele ficar retinho lá na parte de baixo, para ele ficar no fio do tecido.
eu vou aproveitar aquele canto ali também para riscar a parte do bolso e a parte da frente. Então, aquele meu molde que eu já tinha feito lá, as costas, agora eu tô cortando uma partezinha dele para mudar o degote e a cava para eles ficarem mais cavados para ser minha frente. Ali naquela lateral da frente também eu vou fazer isso, gurias. Eu vou cavar ele um pouquinho para ele ficar frente e costas diferente, né? Então, vou riscar ali na volta todo do meu tecido, porque esse moldezinho da parte da bermudinha, ele já tá com costura, então eu vou riscar exatamente a mesma medida, o contorno dele, né? Esse pozinho de giz, ele é legal porque a gente só vai batendo e daí não tira o tecido do lugar, né? Por isso é bom. Cuidar sempre para ficar no fio o restante também. O único que eu vou acrescentar lá é na parte do diagonal do bolso, eu vou acrescentar 1 centímetro, tá, gurias? Vocês veem que eu tô riscando ele exatamente do tamanho do meu tecido, do meu molde, porque depois eu corto ele com 1 centímetro, mas quem preferir já pode cortar ele com 1 centímetro maior, tá? É detalhezinhos que vocês vão vendo que vocês vão dando preferência, para não acabar cortando errado, né? Pode já riscar tudo com 1 centímetro maior, tá? Eu já tô acostumada com o olho, a gente vai criando uma fita métrica no olho, a gente fala que vai ficando tudo parelhinho, tá? Ali a minha frente, que ela vai ficar mais degotada. As costas eu não tinha tirado ainda, né? Então eu deixei ele fechadinho. E agora o lateral da frente, eu fiz ela um pouquinho mais cavadinha ali também. E sempre fazendo todo o contorno ali na volta dele. Do lado ali também tem o nosso espelho do bolso, que eu poderia fazer ele todo da viscose ou só uma parte dele, né, fazer com aquela vistinha do próprio tecido, mas esse tecido não é muito grosso também, guris, eu acho que dá pra fazer todo ele do mesmo tecido, tá? E agora ali a gente vai riscar também depois a parte do nosso cos, tá? Então, a nossa parte da frente, ela não tá com costura, então quando eu cortar agora, eu tô cortando tudo com 1 centímetro maior. Essa é a nossa frente, a frente ela fica na dobra, porque ele não tem nenhum corte. Vou riscar bem ali o que foi o avesso dele, né? E agora ali também a minha lateral das minhas costas, da parte das costas lá da parte de cima, também toda com 1 centímetro maior na volta, para ficar depois da nossa costura, né? Então, se a gente calculou que vai gastar 1 centímetro de costura, depois lá na máquina a gente tem que gastar aqueles 1 centímetro de costura, né? Sempre fazendo aquelas marquinhas, vocês podem anotar se é F de frente, C de costas, né? Também para facilitar vocês lá na hora de pegar lá na máquina, a gente enxerga rapidinho, né? Para ir encaixando todos eles, né? Vou cortar ele ali na dobra porque ele fica separado mesmo, né? Só porque a gente aproveitou ali aquele canto que tava uma dobrinha, mas a gente vai cortar aquele pedacinho, tá, guris? A parte do meu espelho do bolso, eu vou cortar todo ele certinho, só naquela parte ali que é diagonal do bolso faca, eu vou acrescentar 1 centímetro a mais, que eu vou usar a costura nele. O restante tudo já tava com costura, tá? E marcando sempre os avessos dele. Agora, na parte da nossa bermudinha também, eu vou cortar com 1 centímetro maior na volta, mas o restante da bermuda é todo exatamente o mesmo tamanho. Até ali na lateral começa a cortar com 1 centímetro e daí já volto ele para cortar exatamente o mesmo tamanho, porque ali ele já tava com costura, era só na parte diagonal mesmo. Então, assim, a gente já corta toda a nossa bermudinha também, a lateral, ali a parte do gancho e aquela partezinha da braguilha. Tudo são desenhos que a gente começa já a se habituar por a gente ter feito aquelas pecinhas miniatura que tem lá na comunidade, tá, gurias? Então, a gente vai acostumando já com a parte do molde, entendendo mais a interpretação desse molde, né? Então, agora a gente vai tirar o moldezinho ali, tanto para fazer aquela faixa de baixo, porque aquela faixa ela é bem comprida, né? Então, quem quiser uma faixa mais comprida, emendar ela, vocês vão ter que pegar um pouco mais de tecido, tá? 1,90 m ali de tecido já daria. Eu peguei 1,80 m. Vamos cortar aquele tecido para emparelhar ele também. E vou cortar ele com 10 centímetros de largura, porque ele vai ficar com 1 centímetro de costura depois para cada lado, né? Então, ele já vai ficar um pouquinho mais fininho. Então, eu vou cortar todo ele reto, eu vou fazer um retângulo bem comprido, né? E assim eu vou dobrar aquele canto e depois a ponta eu vou deixar em diagonal. Agora ali eu vou
cortar aquela parte do nosso cós das costas, aproveitando aquele cantinho ali do papel que ele é aberto, porque o cós das costas ela tem aquele zíper atrás, então ele tem que ter aquele corte. Então eu vou riscar ele e vou cortar ele todo com 1 centímetro maior na volta, tanto nas laterais, em cima e embaixo, tá? Porque vai costura nele. Vou fazer mais 2 dele, porque aquela parte do cós, ela é dupla, tá, gurias? Até para ele ficar mais limpinho, para ficar o acabamento mais bonito dentro, né? A gente faz ele duplinho. Pode ser do mesmo tecido até, não precisa ser do forro. Por mais que ali o nosso modelo era de linha, né? Eles fizeram do próprio linho mesmo também o forro, não. E a gente não vai fazer forro na parte da bermudinha para não ficar tão quente, né? Na parte de cima a gente fez até por questão dos acabamentos para ficar bonito. Mas vocês poderiam fazer um viés também na volta. Vamos colocar ali na dobra do tecido exatamente o mesmo molde, porém ele vai ficar encostado na dobra e a gente não vai aumentar 1 centímetro na dobra, vai aumentar só na lateral, embaixo e em cima, que é onde a gente vai utilizar as costuras. Então o molde é o mesmo, só muda os locais onde a gente vai botar o a mais da costura, né? Que não vai botar na parte da dobra lá. Vamos cortar 2 também para ele ficar duplo, aquela partezinha da frente também para dar um acabamento mais bonito. E com aquele excesso ali, sempre anotando depois as setinhas para vocês saberem o que é o avesso ali, né? E até o que é a parte de baixo. Com aquela sobra ali também eu vou cortar o meu passante. O passante ele só tinha na parte da frente, então são tudo retângulozinhos que estão anotados ali no nosso molde, né? Que a gente vai fazendo agora direto no papel. Eu vou direto no tecido, né? Vocês viram que eu vou fazendo direto ali com a própria fita métrica, né? Mas quem quiser também pode ir fazendo com esquadro, né? Ou fazer moldezinho deles para ficar mais fácil também, tá? Então, feito isso, a gente cortou todos os pedacinhos, é sempre bom a gente guardar aqueles retalhinhos, né? Aquele pedaço maior ali que sobrou, a gente vai utilizar ele já para cortar pro nosso bolso embutido das costas. Então, a gente precisa cortar um pedaço maior, a gente vai cortar ele 15 por 10 ali, aquela altura, que é para fazer aquelas dobrinhas depois do nosso bolso. Então, eu vou cortar ele ali 15 por 10, 2 retângulozinhos, né? O tecido tá duplo ali naquele pedaço, pra a gente poder fazer depois aquelas dobrinhas lá do bolso. Lembrando que esse bolso aqui, ele é falso. Se fosse um bolso mesmo, ele teria que ser bem maior esse tecido, tá, gurias? E daí vocês poderiam também fazer uma parte de forro, né? Então, teria que pegar mais forro também, tá? Sempre é por alturas, altura de corpo mais altura de bolso, né? Para vocês fazerem, usar para todos os tecidos. Marquei também ali bem o que era avesso. E agora vamos ver tudo que a gente cortou. Esse é o bolsinho embutido, o nosso passante, esses os nossos cós, a faixinha que vai na cintura, a nossa frente é o que vai com as preguinhas, depois que vai encaixar lá naquele cós. A nossa parte do bumbum, que já tá marcadinha pence, também que vai encaixar na cintura. Vamos encaixar ali também os nossos bolsos, a parte do bolso faca, o espelho do bolso e o fundo do bolso. O nosso centro das costas e o centro da frente com as suas laterais se encaixando. A parte do nosso forrinho, onde já tá marcadinho todas as nossas pences, tudo preparado pra gente começar a overlocar. Primeira coisa, a gente vai passar na overlock, porque esse tecido desfia, então a gente tem que passar o overlock toda a volta dele, né, pra ele não desfiar. Só não precisamos passar naqueles internos lá da parte de cima, que vão ficar embutido, tudo que ficar embutido não precisa de overlock, porque daí ele não vai desfiar. Então, primeira coisa ali, a gente está utilizando uma overlock 4 fios, mas poderia ser uma overlock 3 fios também, tá, gurias? Primeira coisa é sempre cortar a linha rente ao rolo e dar aquele nozinho, né, pra gente ir puxando aquela linha para transformar ela em outra cor. Então, eu cortei as linhas, dei o nozinho e agora eu tô puxando toda aquela linha ali, eu puxo uma de cada vez, sempre tirando da agulha, porque aquele nozinho às vezes não passa na agulha, né, só se vocês dão um nó muito fininho, né, para ele passar na agulha. Depois vamos colocar na agulha ali com a pinça. Então, a gente vai começar pela nossa parte da bermudinha, o tecido principal, e vai overlocar ele toda a volta. Toda a volta a gente precisa da bermudinha overlocada, porque ela não tem forro, tá? A nossa bainha também, ela fica sujinha, a gente fala, né, que ela overlock fica aparecendo do lado de dentro. Então, por isso a gente vai passar o overlock ali também.
Então, na parte de cima também, porque ela não vai ficar embutida aquela parte ali, toda a circunferência ali da nossa parte do bumbum, tanto de um lado quanto do outro, cuidando na parte das curvas para esticar, para fazer a curvinha, né? Tudo que for curvadinho é treino, tá, gurias? Vocês viram que vai cortando só os fiapinhos mesmo, só os cortezinhos assim dele. Vamos fazer do outro lado também, é o contorno do parte do gancho, na parte da cintura, lateral e na parte de baixo, toda a volta dele mesmo, para ficar mais fácil. Por que a gente faz overlock separadas e depois une eles? Para ficar mais fácil a gente precisar fazer algum ajuste também, fica mais fácil a gente fazer do que ter que ficar desmanchando reto e over, e assim não tem que ficar pulando de máquina em máquina também, né? Então agora eu peguei a minha parte da frente da bermudinha e eu também vou overlocar toda a volta dela. Lembrando que a nossa braguilha ali, ela é falsa, então quando tem na curvinha da braguilha, eu estico ela para ficar retinha. O único lugar na frente que eu não vou passar overlock foi naquele diagonal do bolso. Então ali eu tenho outro bolsinho, ó, que eu vou passar toda a circunferência dele. Esse é o fundo do meu bolso, então eu vou toda a volta dele, que é para ele não desfiar depois, mas aquele espelho do meu bolso, o único lugar que eu não vou passar é naquela parte diagonal. Então, nos espelhos do bolso, sempre na parte diagonal, tanto da nossa bermudinha quanto do nosso bolsinho, a gente não vai costurar na parte diagonal. Agora eu vou pegar a parte do meu forrinho e vou passar ele tanto nas partes daquele corpo ali também, tudo para ele não desfiar, né? A parte da frente eu passei só na parte de baixo, a parte das costas eu vou passar na parte de baixo e no centro das costas. Aquelas laterais todas eu vou passar somente na parte de baixo, aqueles recortezinhos, porque é onde ele vai ficar aparente. Os passantes também eu posso passar só nos lados, em cima e embaixo, nas laterais não precisa, que é tudo que vai ficar embutido, tá, gurias? Aquele nosso bolsinho, eu vou passar toda a volta dele, que é aquele retângulozinho que a gente fez do bolso embutido. Então, eu vou passar toda a volta dele. Na dúvida, podem passar toda a volta deles, mas o que eu tô cuidando já, tudo que vai ficar forrado, eu não vou passar overlock porque ele não vai desfiar. E até porque fica mais grosso lá dentro, né? A parte do cos, eu vou passar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo dele, sempre nos cos, eu vou passar. E na parte do meio das costas também eu vou passar nele. Se preferir, também pode passar só na parte de baixo do cos, porque ele na parte de cima vai ficar embutido, ele não vai desfiar. Então a gente pode passar só na parte de baixo, onde está a setinha, aquela que a gente fez. Na parte do forrinho também eu vou passar só nas partes de baixo do nosso modelo, e na parte das costas eu vou passar na parte de baixo e no meio das costas, que é onde vai ficar aparecendo. Então, ombros, cavas, degote, laterais, eles não precisam de overlock do corpo, porque ele não vai desfiar. Então, feito isso no overlock, agora a gente vai para a máquina reta. Máquina reta também, gurias, isso tudo tem a escolha da máquina de vocês, né? Isso tudo tem lá dentro da nossa comunidade, tá? Aqui mais também como que vocês enchem a bobina, tudo isso, o beabá da costura tem lá dentro, tá? Aqui eu tô enchendo a linha da bobina. Sempre lembrando dessas máquinas mais antigas, a gente tem que travar a agulha ali, né? As máquinas mais novas a gente consegue só botar pro lado, ela já trava automático. Eu já vou encher uma outra bobina, porque eu sei que vai ter bastante costuras, então é bom sempre a gente já ter a bobina pronta para ficar mais fácil. Mas duas não foi suficiente, já aviso vocês, foram 4 bobinas nesse modelo aqui, então quem quiser já tiver bobinas vazias, já pode ir enchendo mais 2 bobinas aí, que a gente vai utilizar bastante linha, tá? Então, vamos passar para passar esse labirinto ali da máquina, também tem lá dentro da comunidade, tá? Aqui mais relembrando como vocês fazem o passo a passo de como fazer a montagem dessa peça aí primeiro, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai pegar esse nosso forrinho e fazer a nossa pencezinha. Lembra aquele piquezinho que a gente fez lá embaixo? Vamos juntar pique com pique e assim, só um lado que a gente vai enxergar para fazer aquele Vzinho, aquela nossa pencezinha, ela ir morrendo lá no final, né? Faz um Vzinho. Isso a gente já fez aquele treino também na nossa sainha, que a gente faz as pencezinhas, que no final vai meio que sair para fora e voltar, né? Essas diquinhas tudo tem lá dentro da comunidade também, tá, gurias? Então, é porque aqui a gente tá aprendendo já a fazer uma pence agora
com um tecido fininho, um tecido que às vezes escorrega mais, né, que às vezes que estica. Então, por isso a gente faz aquele processo lá da nossa comunidade de fazer as pecinhas miniatura, que é um tecido firme, um tecido, primeiro para vocês aprenderem a teoria, pegar o jeito na máquina também, né, a mão e o pé, para depois a gente aprender a lidar com os tipos de tecido e ir evoluindo aos pouquinhos, aumentando o nível, né. Então, a gente fez as pencezinhas tanto na frente quanto vai fazer nas costas, juntando aquele piquezinho e fazendo aquele Vzinho. A gente já riscou ele do avesso, que é já para ficar bem marcadinho onde é que a gente precisava costurar, para facilitar. Por isso, uma peça bem marcada lá na mesa, daí aqui na máquina vai mais rapidinho, né? Então, feitas as nossas pencezinhas ali, agora a gente vai juntar o cos, botou o tecido direito com direito, a frente do cos com as costas e vai fechar as laterais daquele cos. Lembra que a gente botou 1 centímetro de costura, então é isso que a gente vai gastar. Se a gente gastar menos, vai ficar muito maior a nossa peça. Se a gente gastar mais, vai ficar menor a nossa peça. Então, é detalhezinho, mas a costura é milimétrico, né, gurias? Então, por mais que vocês façam ali, o bom sempre é a gente fazendo e conferindo com a peça modelo. Se vocês têm uma peça modelo, né, melhor, porque daí assim vocês já vão fazendo e vão conferindo para não ficar maior, depois lá no final tem que desmanchar e fazer, né? Então já vai fazendo e vai conferindo, que isso facilita muito lá na parte final, tá? Então, fiz a minha costurinha ali nas laterais, tanto na parte do interno do meu cos, quanto da parte de fora do meu cos. Os dois eu vou fazer as costurinhas das laterais. Aquele nossa faixa ali, eu já vou deixar ela dobrada no meio com um piquezinho também preparadinho para depois. O nosso passante eu vou botar o tecido direito com direito e vou costurar também na largura de 1 centímetro ali, para depois a gente desvirar esse passante, né? Sempre no lado comprido, agora no lado mais comprido ele vai ficar. E ele é um passante mais largo mesmo, é o estilo dessa peça, tá, guris? Normalmente passantes são fininhos, né? Esse tem até 2 pespontos ali, né? E ele é bem larguinho. E agora vamos começar a juntar essa parte de cima ali na parte da frente. Eu vou juntar a parte das costas primeiro, lateral das costas com o centro das costas. Aquele biquinho, ele tem que ficar uma pontinha lá pra fora e eu sempre vou começar pela parte de cima. Isso facilita muito pra mim fazendo a curvinha. E eu vou continuar costurando aquele 1 centímetro até o final. Vocês verem que eu pego, aí encaixo tudo o tecido ali na mão e vou soltando ele pra máquina, porque eu não uso alfinete. Eu acho que o alfinete é vício, quanto mais a gente bota, mais quer colocar, né? E tudo para que a gente demore, de pouquinho em pouquinho, no final do dia dá bastante diferença, tá, gurias? Então, vou começar pelo biquinho também, só que um tu vai começar por um lado, né, pela lateral, o outro vai começar pela parte das costas, mas sempre por cima ali da peça, tá? E venho fazendo ele se encaixar, fazendo aquela curva. Eu falo, a gente tem que ser um polvo, tem que puxar todos os cantinhos ali, com todos os dedinhos, botar para trabalhar, né? Para puxar todos os cantinhos e ir encaixando ponta com ponta. Ah, eu fiz o meu recorte, sobrou pedaço, né? Por isso que a gente deixa aquele biquinho lá em cima para quando ele virar, ele encaixar bem certinho. Na parte da frente eu vou fazer a mesma coisa. Deixa aquele biquinho para fora, só a pontinha dele e venho fazendo o contorno dele ali, para fazer aquele recortezinho princesa na frente. Então, esses detalhezinhos, tudo são recortezinhos que a gente faz. Se tá sobrando lá no final, a gente tem que desmanchar aquele pedaço e fazer de novo, porque lá no molde estava tudo encaixado. Quando a gente cortou tudo do mesmo tamanho, né? Então, eles têm que se encaixar, tá, gurias? Então, eu vou fazer do outro lado ali também, direito com direito, sempre o tecido, e costurando aquela largurinha de 1 centímetro que a gente botou de costura. Venho fazendo todo ele se encaixar. Posso botar os alfinetes sempre de lado, pra gente poder passar por cima dele. Quem botar o alfinete, não tira o alfinete, passa por cima dele, porque é costume, tá, de vocês ir reduzindo esses alfinetes e para vocês ir forçando ele a encaixar nesse espaço também, para ele não ceder, né? Agora, na parte da frente, eu vou juntar a parte da bermudinha direito com direito e vou costurar aquela parte do meu gancho. Quando eu costurei aquela parte do meu gancho, eu finco a agulha ali e vou virar ele para fechar aquela parte da braguilha também. Lembrem lá da nossa bermudinha, lá da comunidade, aquela nossa teste que a gente faz lá da braguilha falsa. A gente faz a parte do gancho e da braguilha também, para depois fazer aquela parte falsa ali da braguilha, né? Então, agora eu vou fazer os nossos bolsinhos. O bolsinho eu vou pegar a parte diagonal, o espelho do bolso, né?
diagonal com diagonal ali, e vou costurar só naquele diagonal. Aquele diagonal eu não posso afinar ali no canto, né? Sempre aquela largura até o final, até sair fora do nosso tecido, né? Pra depois eu virar e pespontar. Esse nosso modelo, até fui verificar no nosso modelo, ele não fica por fora o pesponto, gurias, ele fica interno. Então, como ele fica interno, a gente vira a costura, vai pelo lado avesso, tá? Vai tombar aquela costura pro lado do bolso e vocês vão costurar do lado do bolso, não do lado da bermuda, do lado do bolso, porque assim, quando vocês desvirarem, o pesponto fica só do lado do bolso. Ele é mais difícil um pesponto assim, mas fica bonito também, né? Só que aquele bolsinho com pespontinho do lado de fora fica mais fácil, mas para quem não quer que apareça a costura também, é uma opção. E agora a gente vai juntar o fundo do bolso. Botei eles ali fazendo o mesmo formato e vou costurar só aquele L ali do bolso, só aquele fundo do bolso ali, né? Depois que a gente vai fechar a parte de cima do bolso e lateral, quando a gente unir com a parte da frente, mas antes a gente vai fazer as preguinhas daí, tá? Então, vamos fazer o outro lado da nosso bolsinho, juntando direito com direito e fechar só aquele diagonal do bolso também. Eles têm que se encaixar, né? Força ele ali para se encaixar, porque tudo foi cortado do mesmo tamanho, então tem que estar tudo se encaixando. Vou virar a peça do lado avesso, vou tombar aquela costura pro lado do bolso e fazendo aquela costurinha fininha, olhando aquele internozinho da sapata, né? Pra ficar ali fininho para aquele bolso não ficar virando para fora. Quem não fizer o pesponto ali nem por fora e nem por dentro, ele fica espiando, a gente fala, né? Aquele forro fica espiando pro lado de fora. Por isso que a gente faz aquele pespontinho, para ele pesar ali, para ele não ficar espiando. A gente vai fazer esse pesponto, gurias, tanto na parte do degote e das cavas também, tá? Então, botei aquele meu fundo do bolso e fiz aquele Lzinho ali também, fazendo o fundinho do bolso. Assim, depois eu já consigo preparar ele para fazer nossas braguilhas ali também e pencezinhas, tá? Agora a gente vai fazer a pencezinha das costas, que eu juntei também o pique com o pique que a gente tinha feito e vai fazer aquele Vzinho morrendo lá, ele vai parar bem na nossa alturinha do bolso, porque a pence, ela é como se ela entrasse lá para dentro do nosso bolso, tá? Então, vou juntar pique com pique do outro lado também. Lembrando que ele tem que ficar bem piquezinho com piquezinho para poder pegar o risquinho bem certinho do outro lado também. Lá na ponta, eu tenho que segurar bem no meu meio também. Quem quiser também pode botar o alfinete ali, né, para ele segurar, para não dançar. Mas lembrando que sempre o alfinete é visto, quanto menos a gente bota, melhor, tá? Então, feitas as costas ali, agora a gente já vai começar a unir. Vi ali que aqueles pespontos, eles são mesmo só pelo interno, né? Como que foi feito aquele acabamento ali, até pra gente fazer igual. Então, a gente vai juntar primeiro direito com direito ali da parte do nosso forrinho. E da nossa parte do tecido principal, direito com direito, e fechar a parte dos ombros dele ali. Vamos fechar os ombros sempre daquela largurinha de 1 centímetro. Fechou os ombros, já podemos fechar também a lateral, porque o acabamento que a gente vai fazer desse é diferente do acabamento que a gente aprendeu lá no nosso vestidinho, tá, gurias? Então, cada peça tem mais de uma forma de acabamento. A gente tem que ir vendo qual que a gente prefere também, qual que acha mais fácil. Esse aqui eu acho mais chatinho da gente compreender ele ali da logística do que do nosso vestidinho. Mas a gente vai fazer o mesmo acabamento lá que foi feito nessa peça ali, a nossa peça modelo. Então, a gente vai fazer 2 blusas. Vai fazer uma blusa de tecido e uma blusa de forro. Sempre juntando o tecido direito com direito e fechar os ombros e também as nossas laterais ali do nosso corpinho. Ele escapou da agulha, estava muito curtinha. Lembrando que quando ele fica escapando da agulha, é que está economizando linha. Puxa sempre um palmo de linha para ela não ficar escapando da agulha, né? Quem economiza linha não economiza tempo, que a gente fala, né? Tem que deixar sempre aquele um palmo de linha ali, que daí não fica escapando toda hora da agulha. Então, sempre dando aquele retrocesso no início e no fim, né? O retrocesso é muito importante para quando a gente forçar aquela peça, ela não abrir, né? Então, vai dar retrocesso tanto na parte dos ombros quanto nas laterais ali. Tudo são coisas básicas que a gente aprendeu lá na nossa comunidade, né? Que agora a gente está fazendo daí a peça em tamanho real. Então, fiz ali as laterais e os nossos ombrinhos, eu tenho pronto 2 corpinhos, assim eu vou conseguir unir eles ali. Então, eu vou marcar bem o meio do meu degote do forro e o meio do meu degote
da parte do tecido principal. Vou botar bem ombro com ombro e dou um piquezinho nele, marcando o meio. Lembrando que esse pique, fazer pequenininho para não ser muito generosa e de preferência com a tesoura grande para não perder o fio da tesourinha pequena de vocês, tá, gurias? Vou encaixar o tecido ali direito com direito e vou fechar ele. Eu comecei fechando bem da ponta, porque ainda não sabia se ia fazer o fecho ali, fazer ele embutido, esse daí do modelo era embutido, né? Se eu ia fazer mesmo ele embutido ou se eu ia fazer ele sujinho, né? Mas para quem vai fazer ele embutido, pode deixar um dedinho sem costurar lá em cima, tá? Para depois a gente embutir. Vai dar para costurar assim também, mas facilita deixando aquele um dedinho lá para quem vai fazer embutido. Para quem vai fazer ele sujo, a costura da overlock aparecendo, pode fechar todo o degote até a ponta lá. Qualquer coisa também depois dá pra gente só abrir as pontinhas quem costurou e depois não quer embutir ele ali dentro, né? Então, vou encaixando ombro com ombro, piquezinho do meio com piquezinho do meio, ombro com ombro de novo. E pontinha do degote com a pontinha do degote, assim vou fazendo toda aquela minha circunferência ali do degote. Feita essa circunferência do degote, eu posso já fazer o meu pesponto também se eu quiser. Sempre bom já ir cortando esses fiapinhos, guris, pra não ficar lá pra dentro, pra não ficar muita sujeira ali dentro também, né? Então eu vou tombar aquela minha costura pro lado do forro e eu vou fazer o pesponto do lado do forro, usando aquele internozinho da sapata e fazendo toda a voltinha. Por isso eu sempre faço os vídeos aqui sempre em máquinas domésticas, porque eu acho que é o que a maioria faz, né? A maioria tem em casa a máquina doméstica do que a máquina industrial, mas sim dá diferença. Ali eu tô fazendo piquezinhos, tá? Toda a curvinha do nosso degote eu tô fazendo piquezinho nele para acomodar melhor. Tudo que for curvado a gente tem que dar aqueles piquezinhos para ele se acomodar melhor, ele não ficar repuxado depois, tá? E continuo fazendo aquele pespontinho. Então, vocês veem a diferença lá da overlock 3 fios para overlock 4 fios, né? Que parece que o ponto fica mais bonito, ele fica mais firme. A gente repara isso também da nossa máquina doméstica para a nossa máquina industrial. Por mais que a gente faça o pesponto, a máquina industrial ela é mais firme do que a máquina doméstica. Ela tem menos instabilidade, né? Então, dá a diferença da gente fazer um pesponto na máquina doméstica do que na máquina industrial. Porém, ela é muito mais rápida, né? Então, agora a gente vai fazer também ali na parte da nossa cava, também a gente vai forrar aquela parte ali. Então, eu peguei por dentro, vocês viram, eu olhei ele por fora e peguei por dentro o tecido ali direito com direito. Porém, eu não vou começar lá debaixo da minha cava. Quando eu for fazer essa circunferência, eu sempre tenho que começar da ponta do meu ombro, porque senão eu vou ter que parar a costura e tirar e botar de novo. Assim eu consigo dar sequência nessa circunferência. Então, tanto faz se é o forro que tá para cima ou o tecido principal, tá, gurias? O importante é colocando o tecido direito com direito e encaixando costura do ombro com costura do ombro, costura da cava, outra costura da cava, né? E assim seguindo todo ele 1 centímetro de costura ali toda a volta, abrindo as costurinhas uma para cada lado também para não ficar muito grosso, né? Isso tudo a gente vai fazer para fazer toda a circunferência ali da nossa cava. Tá? Cortar aqueles fiapinhos depois também e dando aqueles piquezinhos, vocês podem também fazer esse piquezinho com a tesoura grande para não perder tanto fio da pequena de vocês, tá? Que daí ele se acomoda melhor tanto de um lado quanto do outro da cava, né? Ele se acomoda melhor para depois vocês fazerem os pespontinhos, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa agora do outro lado da cava. Antes disso, eu até vou conferir, ver se a largura ali do busto, ele ficou o mesmo tamanho, ó. E sim, deu o mesmo tamanho. Conferir ali, esticando ele. Na parte das costas também, ó. Vou esticar ele, só tá 1 centímetro a mais na parte do zíper mesmo. Então, ele já tá bem certinho. Porque, assim, se a gente tiver que fazer algum ajuste, é melhor fazer antes de unir as cavas. Porque senão depois tem que abrir, né, essa costura que a gente fez da cava. Então, botei o tecido direito com direito e já ia começar pela parte de baixo, ó. Não pode começar pela parte de baixo, tem que ser pelo ombro. Então, direito com direito e começo lá pelo ombro. Porque se eu começo pela parte de baixo, eu tenho que fazer uma parte, desmancho e começo pelo outro lado. Assim eu dou sequência de fazer aquele círculo. Vocês vão entender se vocês colocar na máquina. Chega uma hora que a peça não vem mais. Então, por isso tem que começar pelo ombro, porque assim a peça vai chegar e de novo a circunferência. Tudo de pouquinho em pouquinho, né? Faz grande diferença lá no nosso final do dia. Então, a costura da sequência ali, não precisa ficar tirando e botando da máquina toda hora, né?
Então, vamos fazer toda essa circunferência da cava, lembrando sempre de afastar uma costura para cada lado, para não ficar muito grosso ali, né, para elas não tombarem tudo para o mesmo lado. E assim a gente faz toda a circunferência da cava. Feita aquela circunferência, a gente vai cortar todos esses fiapinhos e já vai dar aqueles piquezinhos ali também para eles se desvirar, né? Para eles se acomodarem também, tá? Vamos dar os piquezinhos ali, sempre nas curvas, é bom a gente dar o piquezinho, cuidando para não cortar o ponto de vocês, né? Senão a gente vai ter que fazer aquela costura. É só um piquezinho mesmo para ele se acomodar, porque se vocês desviram sem dar esses piquezinhos, vocês veem que ele fica repuxado ali nas curvas, então tem que dar o piquezinho para ele se acomodar. E agora é mais difícil, mais chatinho mesmo de entrar na máquina, tá, gurias? Então a gente tombou aquela costura pro lado do forro e começando pelo ombro também, tá? Mas a gente não vai conseguir encontrar essas costuras, vai ficar um pedacinho lá em cima do ombro sem a costura. Se vocês começarem a reparar na roupa, é assim, porque não, às vezes a gente não consegue dar a volta toda, principalmente em ombros mais estreitos, né? Daí vai ficar mais difícil ainda de fazer a volta. Então eu tombei aquela costura pro lado do forro e tô costurando pelo internozinho ali da sapata, fazendo aquele pesponto fininho, toda a circunferência ali. Vou ajeitando ele, fica um bolo de tecido, né? Tem que cuidar para esticar bem, até para não pegar o outro lado, né? Só pegar a camadinha da costura e do forrinho, tá? Que daí assim já fica pronto o meu pespontinho ali todo na volta. Ele pesa e daí aquele forrinho não fica espiando lá pro outro lado, né? Pode também fazer o pesponto por fora, né? Mas a nossa peça modelo eram pesponto internos. Então, vamos fazer o pesponto interno nesse também. Então, começando sempre lá pelo ombro, cuidar para cortar tudo já aqueles fiapinhos, porque eles vão ficar depois tudo lá para dentro, senão fica marcando na nossa peça por dentro, né? Ainda mais com tecidos fininhos. Vou tombar aquela minha costura lá pro lado do forro e assim eu vou dando a volta toda da nossa cava ali, olhando aquele pespontozinho, fazendo aquele pespontozinho interno ali da nossa peça. Então, seguimos na sequência de fazer todo o contorno do nosso pesponto. Isso tudo tem lá dentro da comunidade, a gente já treinou, tá? Pesponto, gurias, para quando a gente chegar na peça também ficar mais fácil pra a gente não se cobrar tanto, né? Ai, ficou meio tortinho, ou ficou um raiozinho. Isso tudo são detalhezinhos que a gente aprendeu lá. Mas, claro, que nem eu falei pra vocês, uma máquina industrial, ela é mais estável, fica melhor o ponto de vocês, né? Fica mais bonito. Essas domésticas, elas são mais instáveis mesmo, até comparação da nossa overlock, né? Da portátil e da industrial. Agora a gente vai colocar o nosso cos, então, gurias, marcando bem o meio da frente, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. A gente vai dar um piquezinho ali para marcar bem o meio. Na parte do nosso corpo também, eu tô marcando bem costura da lateral com a costura da lateral para achar bem o meinho do nosso corpinho. E eu vou unir esse cos tanto no tecido de fora quanto no tecido do forro, eles separados. Então, eu vou pegar um cos com o tecido de fora, vou pegar da pontinha lá das minhas costas, encaixo bem a costurinha da lateral, vou encaixar até o pique do meio e assim eu vou dando sequência. Cuidar, é importante agora, gurias, vocês cuidarem aquela largurinha que vocês estão costurando, para manter a mesma costura. Tanto lá na over, quanto a gente passou para não comer, né? Quanto agora. Se vocês afundam mais a costura, depois vai ficar o cos de vocês umas partes mais finas, umas partes mais grossas. Então, é detalhezinhos que a gente aprendeu lá dentro da comunidade também, que são de pouquinho em pouquinho vai dando diferença no final. Fala, aquele erro vai mostrando até o fim, né? Então, se a gente afundou muito aquela costura, depois do lado de fora vai ficar aquele cos mais fino, né? Ali a gente acho que tá arrasando, costurando bastante, mas acabou ali da bobina, né? Então, eu já troquei pelaquela bobina que a gente já tinha enchido e vou seguir fazendo a nossa costura. As emendas, cuidar para encontrar bem as emendinhas, porque são costuras que vão ficar aparente por fora, né? E já cortar tudo aqueles excessos, aqueles fiozinhos, tudo. Como é importante a gente passar overlock nesse tipo de tecido também, né? Que a gente tá tirando tantas costuras ali quanto os fiapinhos do próprio tecido, tá? Então, encaixou bem as costurinhas ali, limpando bem até a nossa peça para não ficar marcando depois no tecido ali aquela linha. E eu vou colocar no forro também, direito com direito. Vou começar da pontinha lá das costas, encaixo lateral com lateral, abrindo uma costura para cada lado, para aquelas costuras não ficarem muito grossas também, né?
Então, a gente vai seguir fazendo aquela largurinha de 1 centímetro, para não ficar um cos mais largo do que o outro. Então, se eu fiz aquela costura naquela pista, tem que seguir as outras tudo na mesma pista, né? Para não ficar um mais largo do que o outro. Pique do meio com pique do meio também. Importante encaixar igual as costuras das laterais, que vai ficar aparecendo no interno da peça também, né? As emendinhas. Por isso essa é uma peça mais detalhada, porque ela tem muitos recortes, muitos detalhes, tem bolsos, né? Tanto na frente quanto atrás, tem muitos detalhezinhos. E eles têm que se encaixar depois, para ficar, pelo lado de fora, ele ficar bem certinho as linhazinhas também, né? Então, feito ali o nosso cos, assim a gente já conseguiu preparar toda a parte do nosso corpinho. Vamos cortar tudo aqueles fiapinhos também. E a gente uniu aquelas duas blusas, né? Tanto a blusa do forro quanto a blusa do nosso tecido principal. Deixamos aquele corpinho todo pronto para agora a gente terminar a parte de baixo. Que assim daí a gente consegue juntar com aquela parte de cima. Então, sempre e vai formando, agora juntando tudo aquilo, né, gurias? Vamos começar pela parte da frente ali, aquela nossa braguilha. Como se essa costura de baixo fosse reta até lá em cima. Então, se ele tem 4 centímetros embaixo, eu vou subir 4 centímetros lá em cima também e vou dar o piquezinho. Aquele piquezinho é bem onde ele vai dobrar. E eu vou dobrar ele para ele ficar pro lado esquerdo. Isso vocês têm que cuidar, tá, gurias? Normalmente era assim antigamente. Lado direito por cima feminino, esquerdo masculino. Mas hoje em dia as braguilhas estão tudo pro lado esquerdo mesmo. Tanto a feminina quanto a masculina, tá? Então, vai ficar... a gente vai fazer aquele desenhozinho de 3 a 4 centímetros, aquele desenho da braguilha, vai costurando ele ali por cima e arredondando ele bem onde acabou o primeiro ponto ali. Aquela parte ali da frente, o nosso modelo ele não tinha aquela costurinha no meio, segurando aquela braguilha, tá? Eu gosto sempre de passar, porque eu acho que daí ela não fica erguendo, né? Mas como o nosso modelo não tinha, nós também não vamos fazer. Agora eu tô conferindo ali qual que é a medida das nossas preguinhas. Então, 2 centímetros depois do nosso bolso, começa uma preguinha. Então, 2 centímetros depois do bolso, eu vou fazer um piquezinho. Daquele piquezinho ali, sempre pequenininho, daquele piquezinho ali, eu vou marcar a profundidade da minha preguinha, que é 4 centímetros ali. Daqueles 4 centímetros, eu vou deixar mais um espaço de 2 centímetros, que é para começar a outra preguinha. E depois eu venho com mais 4 centímetros, que é a profundidade da minha preguinha também. Ali eu vou colocar o alfinete simulando como se eu tivesse costurado, tá, gurias? Bem o piquezinho com o piquezinho dos 4 centímetros ali, né? E vou marcar ele ali, ver qual que é o tamanho, para ver se ele ficou bem certinho. Vou ver até a alturinha já ali da minha pence, porque ela é costuradinho, um pedacinho. Então, eu vou conferir ele à minha frente. Lembra que sempre a gente vai fazendo e já vai conferindo, porque se precisar ajustar, a gente já ajusta. Olha como foi mais fácil eu já conferir, porque ali eu vi que ele estava um pouquinho maior. Como ele estava 2 centímetros maior, eu afundei mais as minhas preguinhas, deixando elas de 5 centímetros. Botei mais um num, mais um no outro. Então, daqueles 2 que a gente tinha marcado depois do bolso, eu vou marcar 5 centímetros. Depois daqueles 5 centímetros, eu vou marcar 2. E daqueles 2, eu vou marcar mais 5 centímetros. Vou fazer os piquezinhos de novo. Que assim eu vou botar o alfinete ali e ver se agora ele ficou do mesmo tamanho. Se agora fechou o mesmo tamanho, então a minha prega agora ficou de 5 centímetros. Ela vai ficar um pouquinho mais fundinha. Então, eu vou marcar do outro lado a mesma coisa. Da parte do bolso, 2 centímetros, eu faço um piquezinho. Depois daqueles 2 centímetros, eu já sigo com 5 centímetros, que é a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Depois dos 5, faço mais uma marquinha de 2 centímetros, um piquezinho. E depois mais 5 centímetros, outra preguinha, outra piquezinha, né? Para formar as preguinhas. Assim também eu vou botar o alfinete ali, segurando ele, para conferir, ver se ele tá bem certinho lá também com o nosso corpinho. Feito isso que tá todo mundo se encaixando, começa do bolso até o meio, se encaixou todo mundo, agora dá pra gente fazer aquelas nossas costurinhas da pence, que ela vai dar certinho. E depois sim que a gente vai costurar o fundinho do bolso ali também, gurias. Então, agora vamos fazer aquelas nossas costurinhas da pence. Então, pelo lado avesso ali, vou começar bem naquele piquezinho. Tenho que deixar a dobrinha bem retinha, né? E eu vou cuidar que a nossa costura, ela tem 8 centímetros. Então, vou marcar ali 8 centímetros e sigo toda aquela mesma largurinha de 2,5 centímetros, que ficou minha pence, né?
minha preguinha, e sigo até os 8 centímetros para baixo. Agora a outra preguinha eu vou fazer a mesma coisa. Deixei ele retinho. Vou marcar aquela mesma largura que tá lá em cima, é a mesma de baixo, para ele ficar retinho também. Vou marcar 8 centímetros para baixo e vou costurar ele ali. Quando eu chegar nos 8 centímetros, já dou o retrocesso, que é para ele ficar bem marcadinho ali onde é que é as nossas preguinhas. Depois feita aquelas preguinhas, daí a gente vai tombar tudo aquelas preguinhas pro lado do meio, pro lado do centro e segurar aquele bolsinho junto. Para fazer essa costurinha, gurias, como ela é uma costura só para firmar todo mundo, para ficar mais fácil depois de unir o corpo, então eu vou fazer ela bem no meio da overlock, bem na beiradinha. Então na lateral ali do bolso também, eu encaixo bem ele, os 3 tecidos juntos, né, que é nossa bermudinha, o nosso espelho do bolso e o bolso, 3 tecidos juntos, para não fugir as moedas ali do lado, nem em cima, né? A gente tá passando essa costurinha. Agora vamos fazer a preguinha do outro lado, mesma coisa. Vou pegar bem no piquezinho, ajeito meu tecido para ele estar bem retinho. Vou marcar 8 centímetros para baixo, porque é para elas fazerem a mesma altura, né? Não ficar uma prega mais comprida do que a outra. Marquei os 8 centímetros ali, vou até aqueles 8 centímetros e dou retrocesso. Agora, pra preguinha do lado, também vou fazer a mesma coisa. Pego bem no piquezinho, ajeito ele, se ele tem 7 lá em cima, vou até 7 ali embaixo. Ele tem 8 de comprimento, então vou fazer 8 de comprimento e seguir a mesma largura. Porque ela não é uma pence, ela é uma preguinha, ela continua toda do mesmo tamanho. Então, isso a gente vai tombar tudo aquelas costurinhas pro lado do centro. E vai juntar aqueles 3 tecidos juntos, de bolso, bermuda, né, espelho do bolso, tudo junto. Vai fazer uma costurinha fininha, tanto na parte de cima do nosso bolso, quanto na parte da lateral do nosso bolso. Vocês viram que tudo vai se encaixando, porque tava tudo medido certinho, então a gente tem que ir encaixando todo mundo. Então tá pronto ali a nossa parte da frente com as nossas preguinhas, nossa braguilha, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte das costas, aquele nosso bolsinho, gurias. Então pra fazer o bolsinho, a gente tem que botar o tecido direito com direito. Como ele é direito com direito, a gente vai medir ali pelo avesso, ó. Vai cuidar bem pra fazer aquelas marcações ali de onde que vai botar o nosso tecidinho lá do outro lado. Então, eu vou cuidar mais ou menos uns 11 centímetros para baixo, eu cuidei para marcar, porque eu achei que fosse um tamanho bom para começar ali, ficar o nosso tecido, porque ele vai dobrar, vai fazer o bolso de uma vista, então ele vai puxar para cima, assim, para fazer aquela vistinha do nosso bolsinho. Então, eu acho que 11 centímetros tá bom, 11 centímetros da ponta do nosso bermudinha para baixo, tá? E vou marcar ele bem o meio, ó, do nosso, a partir da pence, metade para cada lado. Tá? Então, isso que eu vou marcar lá do outro lado. Então, lá do outro lado tem que botar o direito do bolso com o direito do tecido. Vou marcar 11 centímetros para baixo, marquei bem o meio daquele nosso bolsinho com o meio da minha pence, né? E 11 centímetros para baixo, encaixei bem ele e vou botar um alfinete em cada pontinha segurando ele. Porque eu vou costurar lá do lado avesso da minha bermudinha, que é onde eu tinha riscado, né? O nosso bolsinho, tá? Ele vai ficar bem no finalzinho ali da nossa pence mesmo. E ele tem que ter 5,5, no mínimo, assim, uns 5,5 para cada lado, né? Pra ele ficar um bolsinho larguinho, pra não ser aquele bolso tão pequenininho que nem entra a mão da gente, né? Então, vai marcar dali, daquele risquinho que a gente fez, vai ser a lateral da nossa sapata de guia. E a gente vai fazer um retângulo na volta daquele risco ali que a gente fez. Sempre subindo e descendo ali 6 pontinhos nas laterais do nosso bolso, para eles se encontrarem ali e dar o retrocesso. Então, a gente não pode começar bem do canto também esse bolso, senão ele se abre, né? E fazer um retângulozinho ali na volta, assim, pegou todo bem certinho ali no tecido, porque a gente já tinha deixado ele encaixadinho na mesma altura, ó, e assim costurou ele ali, fez o retângulozinho do nosso bolso. Vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Então, vai marcar o tecido direito do bolso com o direito do tecido. Marquei o meio bem certinho do meu bolso e ele 11 centímetros para baixo. Vou deixar ele bem encaixadinho, 11 centímetros para baixo, o meio do meu bolso com o meio da minha pence. E vou botar alfinete em cada ladinho ali para segurar eles, para eles não descerem, para ele não sair do lugar. Assim ele não vai dançar o nosso bolsinho, porque a gente vai costurar ele do outro lado, que é o outro lado que vale, foi a marcação que a gente fez lá na mesa. A gente fez no avesso do nosso tecido, né? Então, vamos virar ali no avesso do nosso tecido, que tá bem certinho as marcações da nossa alturinha do bolso. Só tem que conferir, ver se ele tá mesmo 5,5 para cada lado, que é a largura do nosso bolsinho, né? Para ele não ser tão estreitinho.
E esse bolso a gente não pode começar bem do canto, então a gente começa mais pro meio dele, sempre usando a lateral da sapata como guia ali, porque a gente vai fazer um retângulo na volta. Isso tudo tem lá dentro da comunidade também, tá, gurias? A gente tá relembrando aqui como faz esse bolso. Quem quiser também pode entretelar esse tecido do forrinho ali do bolsinho, tá? Pra ele ficar mais firmezinho também pode. Esse tecido não dança tanto, então foi tranquilo a gente fazer sem a entretela, tá? Mas tecidos muito fininhos, principalmente a gente tem que botar com elastano, né? Porque senão daí balança muito o nosso bolsinho. E daí ali fica aquela sobrinha do tecido pra gente fazer a nossa vestinha depois. Então, feito isso, vamos cortar todos esses fiapinhos, vamos tirar esses alfinetes, porque agora a gente vai cortar o meio daquele bolso. Agora que a mágica acontece, né? A gente fala. Então, vamos encaixar bem a costura da lateral com a costura da outra lateral ali. E vamos fazer um piquezinho no meio daquele bolso. Então, cuido bem para encontrar bem costura com costura para não entortar ele ali. Dou um piquezinho no meio e venho cortando ele. Para um dedo antes e vou em diagonal para cada lado. Venho até um dedo antes de chegar no final e também vou cortando em diagonal bem rente ao ponto. Só cuidem para não cortar o ponto de vocês, né? Para empurrar todo esse tecido do bolso lá para dentro, ó. Assim vai ficar aquele buraquinho certinho lá de como que fica o meu bolsinho. Assim também eu consigo conferir, ficou tudo o mesmo tamanho lá da nossa peça modelo, né? E assim eu cortei do outro lado também, ó, para desvirar esse nosso bolsinho. Vamos cortar ele também ali do outro lado para a gente poder desvirar esse bolsinho. Então a gente dá um pique no meio. Vem cortando até um dedo antes de chegar no final. Um dedo antes do final, dou um piquezinho diagonal para cada lado. E assim a gente desvira. Ah, desvirei e ficou repuxado. Quando ele tá muito repuxado, quer dizer que não foi o pique até bem o cantinho. Tem que cuidar para não cortar o ponto, mas é bem pertinho do canto mesmo. Porque se ele fica repuxado, quer dizer que não foi até a pontinha. Tem que voltar e dar mais um piquezinho. E depois a gente vai passar bem no ferro para ficar bem aquele meinho mesmo, né? Para ficar bem aquele retângulozinho certinho, tá? Para aquele bolso, o forrinho não ficar espiando lá pro outro lado, a gente fala, né? Passei ele do lado avesso, depois eu venho e passo do lado direito também. Mais importante, o lado direito, ele não criar aqueles biquinhos ali nos cantinhos do bolso, né? Ele ficar sempre bem certinho, senão vai ficar umas preguinhas lá no nosso bumbum, né? Feito isso, aquele tecido de baixo, ele vai subir, ó, pra formar aquela aberturinha. Ele vai subir e vai passar bem ele pra fazer aquela boquinha ali da nossa vestinha. Então, esse não é só uma vista, então a gente vai subir todo ele. Senão a gente faria metade, né? Que ele é mais chatinho com duas vistas, tá, gurias? Então, fiz ali aquela nossa dobrinha, ali ficou uma preguinha. Na hora de passar, ficou uma preguinha. Então, como ficou uma preguinha na hora de passar pelo lado direito, eu vou ajeitando ele, ó, pra ele ficar bem lisinho mesmo. O segredo desse bolso é bem passado. Quanto mais bem passado, melhor é. Fica mais fácil para vocês depois lá costurar, tá? Então, primeiro, a gente vai passar ele do lado avesso para fazer aquele retângulo. Marcar bem aquele retângulo para sair os repuxados dos lados, para não ficar espiando ele do outro lado, né? Tudo esses detalhezinhos. Para depois a gente desvirar. E do lado direito também vamos passar bem ele, que é o mais importante, não ficar nada repuxado. Quem quiser pode botar um paninho em cima também, tá, gurias? Ou passar o ferro bem de leve, né? Pra não dar brilho ali no tecido também, não queimar o tecido de vocês. E o tecido a parte de baixo lá do nosso bolso, a gente vai subir ele até tapar aquele buraquinho ali e passar bem ele pra ele ficar bem fazendo aquela nossa abinha ali. Então, feito isso, vamos ajeitar do lado direito também, né? Se ficou alguma preguinha, ajeitar bem ele para os forrinhos não ficar espiando lá do outro lado, né? Ficar bem certinho sem ficar preguinha. Ajeita bem com o biquinho do ferro também. Tem que ter paciência com esse bolso, né? Então, por isso, entretelar ele também fica mais fácil, né? Ele fica mais firmezinho. Mas eu achei que foi bem tranquilo com esse tipo de tecido. Tem tecidos que são mais chatinhos, daí é bom sempre a gente entretelar para ele ficar mais firmezinho, tá? Então, ali eu tô medindo quanto que ficou aquele bolsinho, porque depois eu vou cortar um tecidinho daquele ali pra fazer o fundo do bolso, né? Que ali a gente tá fazendo só a aberturinha dele, né? Mas pra não ficar aquele buraco lá na bunda, a gente tem que botar um tecido lá pra fechar ali o nosso bolsinho, né? Então, o nosso bolsinho ali, ele é com pesponto. E ele é com pesponto só nas laterais, embaixo e na lateral, na parte de cima não.
E é um pesponto por fora. Não é uma costura que a gente faz. Se a gente não quer pesponto, a gente vai levantar a peça e costurar em cima daquelas orelhinhas lá que a gente criou, fazendo aquele corte, para ele não ficar o pespontinho aparente. Mas como esse é aparente, então vamos fazer por fora, só lateral, parte de baixo e lateral também. Feito isso, vão cortar ali todos os fiapinhos, ó. E eu cortei já um tecido 10 por 15, ó, gurias, pra fazer o nosso fundinho do bolso. Cortei mais 2 tecidos 10 por 15, tá? Pra colocar ele ali, encaixar com aquele bolsinho e passei overlock na volta deles. Então, daquele que a gente tinha feito tinha feito maior, né? Agora a gente fez um 10 por 15 para ele ficar menorzinho ali para fazer o fundinho do nosso bolso. E ali a gente vai costurar bem na meio das nossas orelhinhas, para aquele bolso ficar bem certinho ali, para aquelas nossas moedas, a gente fala, não ficar andando ali pelo bolso, né? Apesar de ser um bolso falso, né? Então, a gente vai costurar bem no meio das orelhinhas ali, toda a volta. E aquele excesso até a gente pode cortar um pouco depois na nossa overlock, tá? Eu gosto sempre de fazer o bolso comprido e ele indo até lá o cos, que daí ele não fica dobrando ali aquela parte, né? Mas também como não tinha tecido ali para fazer um bolso tão comprido e o nosso modelo não era assim, também dá pra gente fazer só um pedacinho ali para fazer o detalhezinho do bolso. Mas quem vai fazer bolso mesmo, o bom é sempre ele ir lá no cos e ficar embutido lá no cos, porque daí não fica aquela aba quando a gente vai no banheiro, ele fica dobrando, né? Então, tô fazendo a mesma coisa que eu fiz no outro. Agora, eu tinha botado alfinete para segurar ele e tô fazendo aquele pespontinho fininho, só na lateral, na parte de baixo e na outra lateral também, que é para fazer aquele pespontinho por fora, para segurar aquela dobra que a gente fez ali, já para segurar aquela abinha que a gente dobrou e para ficar aquele pespontinho por fora também. Então, quem não quiser pespontinho por fora, vai levantar a peça e costurar só pelo lado de dentro, que nem a gente tá fazendo agora. Levantou a peça, a gente botou aquele fundo do bolso lá, levantou a peça e tá costurando só no meio das orelhinhas, que é para firmar bem ele ali com um tecido de trás para fazer aquele fundo daquele bolso, né? Que é um bolso falso ali, é só um detalhezinho. Mas costurar bem nas orelhinhas para não ficar espaço ali, para não ficar criando sujeira também lá dentro, né? Então a gente vai costurando bem no meio das orelhinhas ali toda a circunferência dele, porque ele é falso. Com o restante daquelas sobras ali, depois eu posso passar uma over também diminuindo, deixando menor aquele espaço ali, né, para não ficar muito tecido lá dentro. E agora vamos fazer a parte das costas, unindo direito com direito. Vou cuidar ali até onde que vai o meu zíper das costas, que é até ali que eu vou costurar. Então, botei o meu tecido direito com direito e vou costurar na curva do meu gancho. Vou botar o tecido bem pontinha com pontinha e vou costurar ele da largurinha da sapata ali, todo até aquela alturinha ali onde iria o meu zíper que eu já tinha marcado. E dou retrocesso nisso no fim. Vou fazer outra costura exatamente no mesmo tamanho, no mesmo lugar que a gente fez aquela ali, tá, gurias? Bem em cima dela. Porque no bumbum é sempre bom ficar reforçado, pra quando baixar não abrir lá a costura, né? Então, tá pronta minhas costas, tá pronta a minha frente. Agora eu já vou conseguir unir as laterais. Lembrando que a lateral, ele tem aquele biquinho mesmo lá na bainha, né? Que é pra quando ela voltar, ela se encaixar, tá? Então, vamos costurar todo 1 centímetro também de costura. Toda a lateral ali do meu corpinho, dando retrocesso sempre em cima e embaixo. Eu sempre gosto de vir de baixo para cima, né, para encaixar bem a bainha, para as bainhas ficarem bem certinho. Se sobrar em cima, a gente cuida ali na hora de embutir também para ajeitar ele. Mas é importante encaixar. Se encaixar, o melhor é você sempre desmancharem, fazerem de novo, porque tudo foi calculado para eles se encaixarem, né? Então vamos botar bem pontinha com pontinha, fazendo sempre aquela costura de 1 centímetro, né? Porque a costura que a gente tirou, quando a gente tirou o molde, a gente viu ali que era uma costura de 1 centímetro também que eles tinham feito. Feito aquela costurinha ali das laterais, agora eu já vou pegar o meu passante ali pra mim desvirar, ó. Esses também tem pra gente desvirar, é o passador de elástico, tá, gurias? A gente bota ele ali dentro, fecha com a argolinha e vai desvirando ele, ó. Que assim a gente desvira aquele pedacinho do nosso passante. Então, feito ali os nossos passantes desvirado, agora a gente pode pespontar ele. Vai pegar bem do lado da costurinha mesmo dele, vai achatar bem ele ali e vai passar um pespontinho. Do outro lado também, ó. Vou achatar bem ele e
fazer o pespontinho dos dois lados. Então, quando eu desvirei ele, eu vou pegar bem na emendinha da costura, para aquela costura não ficar o outro lado espiando, né? Vou achatar ele ali e fazer o pespontinho. E do outro lado também, sempre a largurinha da sapata, porque esse é um passantezinho mais larguinho mesmo pra gente colocar ali na frente depois. Só vai ter 2 passantes mesmo na frente, tá? Quem quiser pode colocar atrás, aí vão ter que cortar 4 passantes, né? Então, mas o nosso modelo era somente na frente. Vou prender aquele passante, ele é bem no iniciozinho da primeira preguinha, então vou virar ele pro lado do tecido ali e vou costurar ele ali, porque ele vai ficar embutido no meu cos. Só a parte de cima do meu passante que vai fazer um pespontinho por fora ali do passante, mas a parte de baixo do passante ela fica embutida no nosso cos. Então fiz a minha costurinha ali segurando os nossos passantes. Agora eu já consigo unir a minha blusa ali até a parte daquele cos, a parte de cima, eu posso unir cos com outro cos. Só que eu vou deixar um palmo sem costurar lá na ponta. Então, eu deixei eu tô pelo lado avesso, tá, gurias? Pelo lado avesso, avesso com avesso ali, tanto do cos do forro quanto do cos da frente. E vou deixar um palmo sem costurar lá na ponta. Venho costurando bem no meio daquela costura ali que eu já tinha feito. Vou costurando ela bem no meio. E encaixando bem lateral com lateral. Mas eu vou deixar um pedaço sem costurar um palmo também, que é pra a gente poder fazer aquele parte de embutir o nosso zíper depois, tá? E agora eu vou pegar o tecido de fora, o tecido principal, vou unir lá com a minha bermudinha. Então, vou encaixar bem ponta com ponta, lá das costas, lateral com lateral, cuidando para abrir aquelas costuras também, afastar uma para cada lado, para não ficar grosso, né? Cuidando sempre para pegar todos os tecidinhos juntos, por isso que a gente já fez aquelas marcações lá, aquela costurinha que a gente fez lá, firmando os nossos bolsos, que é para facilitar agora, para unir ele ali, já botando os passantes, tudo, né? Tudo para unir agora com o nosso cos ali, com a nossa parte de cima, né? E assim já vai montar o nosso macacão. Feita a parte de cima e a parte de baixo, agora nós vamos unir elas para formar um macacão, né? Então, as laterais sempre abrir uma costurinha para cada lado também, né? E a gente tá pegando só o cos principal com o tecido principal também do nosso tecido. A parte do forro lá, o cos a gente não tá pegando junto, tá? Ali também acabou a nossa bobina, né? Então, a gente vai encher. É o passo a passo de como enche a bobina também. Isso tudo tem lá dentro da comunidade, tá, gurias? São beabá lá da nossa costura, né? A nossa bobina, a gente sempre tem que cuidar ela pra ela ficar bem firmezinha, pra ela não embolar. Porque se ela fica fofa, ela vai embolar embaixo. Eu falo que é jogo de 7 erros, né? Quando embola embaixo, são várias coisas que podem estar acontecendo ali na máquina. Então, que é coisas básicas que a gente aprendeu lá dentro da comunidade também, tá? Então, feita aquela costurinha ali, vamos refazer ela ali, né? Porque eu só fiz achando que tava costurando, mas não tava costurando quase nada, né? Vamos refazer aquela costurinha ali agora, porque tinha faltado a nossa bobina, né? Então, vamos refazer aquela, juntando o cos com a nossa parte da bermuda, abrindo uma costura para cada lado ali também, para não ficar grosso. Cuidar para encontrar bem as costurinhas das laterais, porque elas vão aparecer bem lá do lado de fora, né? Elas vão ficar bem aparentes. E vamos de uma ponta a outra, de uma ponta das costas até a outra ponta. Lembrando só de pegar a parte principal do nosso cos com a parte da nossa bermudinha. O nosso forro do nosso cos ali, a gente não tá pegando ainda, tá? Então, vamos verificar, ver se tudo ficaram na mesma altura, ele tá bem certinho. Agora, sim, a gente consegue colocar o nosso zíper ali também, ó. Viu que as costurinhas bateram, encaixou ele bem certinho, né? Tem que verificar, porque senão a gente já desmancha ali aquele pedacinho e já ajeita ele. Então, feito isso aí, agora a gente consegue colocar o nosso zíper. O zíper, ele tá embutido ali por dentro, ó, gurias. Estão vendo dos passantes também, que depois ele fica... Tem que fazer todo ele primeiro, o passante é por último para fazer aquele pespontinho. Então, vamos virar a peça do lado avesso ali. E eu vou pegar só no tecido principal ali, pra gente costurar o nosso zíper. Antes até vamos costurar o nosso interno da perna que faltou lá da nossa bermudinha, né? Então, virei a peça do avesso ali e botei direito com direito e tô costurando o nosso entrepernas ali, que a gente acabou não costurando ali o nosso entrepernas da largurinha da sapata também, ó.
que assim a gente consegue fazer até a nossa bainha já, ó. Marca 4 centímetros da bainha, afasta uma costurinha para cada lado. Marquei 4 centímetros. Se ela tá um pouquinho de desnível ali, te guia sempre pelo menor, tá? Que é porque a gente vai sempre se guiar pelo menor. E os alfinetes, sempre a bolinha pro lado de fora, gurias, a cabecinha pro lado de fora, que vocês podem passar por cima desses alfinetes depois. Então, afasta uma costurinha para cada lado ali, do outro lado também. Marca os 4 centímetros de bainha e a bolinha sempre pro lado de fora da peça. Então, como essa é uma perna bem larga, né, uma calça mais soltinha, a gente vai marcar 4 centímetros também no meio da frente das costas e botar os alfinetes, sempre com a cabecinha pro lado de fora, né, os alfinetes de pezinho. Isso facilita muito agora na hora de fazer a bainha. Ah, minha bainha não encontrou, sobrou, né, isso é detalhezinho que a gente aprendeu lá dentro também, tá? Então, vou deixar minha peça do direito, mas eu vou costurar do lado avesso da minha peça. Vou começar sempre pelo interno da minha perna para a emenda ficar escondida. E vou costurando sempre no meio daquela overlock. Quanto mais na beiradinha, melhor, que ela menos vai erguer aquela peça ali, né? Por isso a gente marcou ele todo o mesmo tamanho e seguindo ali a guia ali na máquina, né? Pra gente seguir todo o mesmo tamanho ali. O segredo é seguir a guia, porque daí se o lado de dentro ainda deu uma comidinha ali na over, né, que ficar um pouquinho mais para baixo, mais para cima, o importante, o lado de fora vai ficar todo mundo retinho, porque tu tá seguindo a guia da máquina, né. Então, feito isso ali que a gente consegue cortar esse fiapinho, a gente vai marcar a outra bainha também. Afasta uma costurinha para cada lado. Marcou os 4 centímetros também, marcar sempre tudo do mesmo tamanho, né, para não ficar uma perna mais alta do que a outra. Marcou e bota o alfinete. O alfinete também, gurias, a dica de vocês usarem alfinete de cabeça de vidro. Ele é mais fininho, ele não puxa fio, né? Então, ele é daquelas bolinhas menores. Ele é normalmente um pouquinho mais caro do que os alfinetes comuns, mas eles vêm bom, né? E para tecidos fininhos, assim, a gente gosta bastante porque ele não acaba puxando fio ali da peça e não vem aqueles alfinetes até sem a pontinha, né? Que ele fica um quadrado, né? Que aquele outro mais grosso, ele acaba dando bastante defeito. Vamos começar pelo interno da perna também, bem no meio da nossa overlock e seguir na mesma pista que a gente estava fazendo de novo, para não ficar uma perna mais larga que a outra, né? Esses aviamentos também tem lá na Entre Malhas, tá, gurias? Tem tesourinha, tem riscador, tem linha que vocês conseguem também da cor do tecido de vocês, zíper, todos esses aviamentos, eles também têm bastante aviamentos lá dentro também. Vamos fazer toda a circunferência ali, quando chegar no final só transpassa e dá o retrocesso, né? Pode ser o retrocesso sempre só no final, porque é círculo, né? E agora a gente vai botar o nosso zíper, então. Vai deixar a peça do avesso ali, ó. Eu vou alfinetar bem, cuidando que aquele plástico pegue bem na emendinha onde estava com o forro, com o tecido, que aquele plástico bem certinho lá. E eu vou alfinetando todo ele. Botei o direito do zíper com o direito do tecido, né? Ali eu vou trocar minha sapata, vou botar a sapatinha de zíper, é importante sempre trocar a sapata. Melhor essas máquinas que tem posição de agulha, são melhores para botar zíper. E porque essa sapatinha também, porque aquela sapatinha mais fininha não é tão grossinha. Isso tudo a gente vê lá dentro também, tá, gurias? O material que vocês usam facilita muito a vida de vocês também, tá? Então, a gente vai costurar bem... tanto faz agora se essa costura ficar mais pra pontinha ou mais pro meio do zíper, tá? Essa costura a gente tá fazendo só pra firmar o zíper primeiro. Ela não é uma costura pra deixar ele invisível ainda. Então, a gente tá fazendo só uma costura pra firmar ele, pra depois deixar ele sim invisível. Então, só pra gente acostumar com ele ali também, pra não acabar ajustando mais a peça, né? Então ele pode ser fechado. Agora a gente abriu o zíper e agora sim a gente vai fazer rente ao zíper. Quanto mais no vãozinho ali, mais invisível ele vai ficar. Então a mão vai ajudando, empurrando aquele dentinho pro lado pra gente costurar bem no vãozinho. E a própria sapata vai ajudando o zíper ali a segurar pro ladinho, né? Pra pegar todo ele. E vamos até o final. Assim, no finalzinho, aquele cursor ficou atrapalhando. Então, a gente dá uma levantadinha nele e agora fecha um pouquinho daquele zíper e vai costurar só um pedacinho ali embaixo para finalizar ele, para ele chegar mais perto, porque aquele cursor antes estava atrapalhando. Então, vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Eu virei a peça toda do lado avesso. Vou botar direito do zíper com direito do tecido. Começar botando os alfinetes. Sempre, agora a gente vai botar eles ao contrário, tá? Vai botar pelo lado do zíper ali e eles para baixo, com a cabecinha, a bolinha pro lado de cima, tá?
Porque um zíper a gente começa de cima para baixo, o outro zíper a gente vai de baixo para cima. Porque sempre a gente tem que pensar que a nossa peça está por fora da máquina, nunca ela pro lado de dentro. Porque senão fica mais difícil de vocês colocar, ainda mais uma peça grande, né? Então, o mais importante ali, encaixar aquelas costurinhas do cos. Por isso que eu comecei por elas ali, alfinetando e na ponta lá embaixo, que assim eu vou esticando ele vai se encaixar, tá? Quando é um tecido muito fino, eu digo que também eu botar um filetezinho de entretela para ele não ondular, né? Mas esse tecido foi bem tranquilo mesmo, eu achei um tecido muito bom de trabalhar, gurias, um tecido fininho, mas ele é firme. A viscose em si, se fosse só um modelo de viscose, ele ondularia mais fácil. O zíper, o tecido é mais firme, então ele acaba não ondulando também. Então, fiz aquela costurinha primeiro só pra firmar, né? Agora sim que eu vou deixar ela invisível, né? Mas antes de eu deixar ela invisível, eu vou ver se encaixaram mesmo as costurinhas, se encaixou mesmo. Daí sim eu posso deixar ela invisível, senão eu tenho que já ajeitar ela ali. Então, como ela se encaixaram bem certinho, agora eu vou fazer só a costurinha bem no vãozinho ali, né? Pra ele ficar bem invisível. Vou indo até o final, começar sempre de baixo pra cima. Lá na ponta também, o cursor atrapalhou, né? Porque ele tava na pontinha. Eu comecei um pouquinho depois até do cursor. Então, eu vou subir aquele meu cursor ali e eu vou pegar só naquele ladinho ali agora para ele ficar mais pertinho, porque aquele cursor tava atrapalhando ali antes. Até dei uma preguinha ali embaixo, já aproveitei e desmanchei aquela preguinha ali e já ajeito ele para ele chegar mais pertinho. E já ajeitar aquela preguinha ali também para o tecido ficar esticadinho. É normal porque ali fica emboladinho, né? Então tem que cuidar para esticar bem o nosso tecido, tá? Feito isso aí, agora a gente pode finalizar ele depois fazendo pro outro lado, aquele finalzinho do final lá do nosso zíper lá embaixo, tá? Antes vamos finalizar ele ali em cima que a gente vai dobrar. A gente vai fazer um sanduíche do nosso zíper, né? A gente diz. Vai dobrar aquele nosso forrinho, vai dobrar por cima do nosso zíper. Então, o zíper vai ficar ali no meio, entre o nosso tecido principal e o nosso forrinho. Então, vai cuidar bem para encaixar bem a costurinha também. Eu botei um alfinete bem onde ele encaixaria lá no nosso cos, né? E eu vou encaixando bem, costurando bem pertinho daquele nosso zíper. A gente fala em braille, a gente não vai enxergar o zíper, né? A gente só vai sentir ele. Então, vai indo até acabar aquele nosso forrinho, pegando a parte do nosso cos ali também, tudo. Vai finalizar ele para aquele zíper ficar todo limpinho. Quando a gente desvirar, ele fica todo limpinho. Aquela costura primeira que a gente fez até nem vai aparecer, tá? Então, aquelas overlock até que a gente fez, né, antes, elas nem vão aparecer. Porque vai ficar tudo limpinho. Isso que é o zíper todo limpinho. O outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Direito do forro com o direito do tecido. Encaixa ele ali pegando bem o meio do degote, né? Como eu já tinha fechado ele, cuidar pra pegar bem o meio. Senão abre ali, pode embutir ele também, né? Vai botar bem direito com direito ali o tecido. Cuidar para encaixar bem aquelas costurinhas do recorte lá do cos. Encaixou bem elas, bota o alfinete, porque eu vou vir ao contrário agora. Agora eu vou vir de baixo para cima, então ele tem que estar bem certinho para quando chegar lá em cima não acabar sobrando o tecido, né? Então eu venho de baixo para cima. Venho esticando bem ele ali. Ali a minha agulha quebrou porque estava muito grosso, então eu vou trocar essa agulha. A agulha também tem lá na Entre Malhas, tá, gurias? É bom usar uma agulha 14 ali para esse tecido, daí fica bem tranquilo com uma agulha 14, tá? É só porque a minha sapata saiu um pouco do lugar, por isso que acabou quebrando, porque aquele parafuso não estava bem preso. Cuidar para vocês prenderem bem certinho ali o parafuso de vocês, para ele não acabar quebrando. A agulha sempre aquela parte do vãozinho, aquela bundinha, né? Fica para trás. Porque daí, se você botar a agulha virada, ele vai embolar a linha também, tá? Aquelas diquinhas do jogo de 7 erros, tá? Então, vamos começar a costurar de baixo pra cima em braille. A gente vai fazer um sanduíche do zíper. Vem costurinha de baixo pra cima, esticando bem na frente e atrás, tá? Vocês cuidem que como essa viscose, ela é fininha, ela quer ceder. Por isso que a gente tem que esticar bem na frente e atrás, pra forçar ela a encaixar naquele espaço ali. Senão, quando vem, ela vem vindo e vai sobrar lá no final, tá? Então, estiquem bem ela na frente e atrás e vão deixando os alfinetes, qualquer coisa, deixa o alfinete de ladinho também pra vocês passarem por cima, tá? Assim a gente consegue desvirar ele, ó, e ele fica todo limpinho, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Vamos cuidar ver se eles ficarem na mesma alturinha ali em cima, então deu tudo certo.
Agora a gente já consegue prender aquele nosso cos ali, prender a outra parte do forrinho, né? Então eu troquei de sapato ali e eu vou unir com aquele forrinho, vou pegar pela parte do avesso ali, tá? Na parte do avesso vou passar uma costurinha bem no meio daquela over ali, que é só uma costurinha para firmar mesmo. Então eu posso começar agora mais perto lá do zíper. É só uma costurinha para firmar mesmo, por isso, para aquele cos não ficar erguendo, né? Que a gente já tinha costurado ele na parte de cima ali, ele ficou embutidinho na parte de cima, para ele não ficar dançando, por isso que a gente já fez aquela costura na parte de cima também. É bom fazer em cima e embaixo, para ele não ficar saindo do lugar, né? Então, vou fazer toda a circunferência ali, comecei da parte das costas e vou até a outra ponta das costas, sempre encaixando costurinha com costurinha da lateral, meio com meio, que a gente tinha feito aqueles piquezinhos, né, também. Assim já fica ali pronto o meu cos, ele não fica subindo, né, ele não fica erguendo. E agora eu vou finalizar o meu zíper ali, troquei a sapata de novo, empurrei a agulha para o outro lado e eu vou pegar 1 centímetro acima de onde eu parei e venho rente ao zíper, vou vindo até o finalzinho ali, emendar aquela costura lá com o meu gancho, que é só para finalizar ele ali, gurias. Quanto mais rente ao zíper, menos fica aquele vão ali, né, porque às vezes fazem tão longe que entra o dedo da gente ali naquele vãozinho, que fizeram muito longe do zíper. Quanto mais rentezinho, menos fica aquele vão, tá? Então, feito isso, agora a gente já consegue também fazer o nosso pespontinho dos passantes ali que faltou. Então, aquele passante a gente vai dobrar só aquela overlockzinha pra dentro e vem bem na beiradinha ali daquele passante, vai passar a costurinha bem na beiradinha dele, usando aquele internozinho da sapata também. Bem na beiradinha dele, vai firmar. Cuidem pra vocês fazerem manual também ali, pra não quebrar, que fica bem grosso aquela partezinha, né? Que daí ele vai pegar já na parte do forrinho também. Vai fixar aquele nosso passante, né? Agora eu vou fazer do outro lado, fica embolado toda a peça ali, né? Por isso tem que abrir o zíper, esticar bem a peça, para não acabar pegando o outro lado junto, né? E vai dobrar só a overlockzinha ali pra dentro, né? Ali a minha agulha quebrou de novo. Porque ele saiu do lugar de novo, aquela sapata. Na verdade, essa parte aí foi porque a parte ficou muito grossa. Quando é muito grosso, fazem manual para ela não quebrar, né? Antes a minha sapata tinha desencaixado, agora foi porque foi muito grosso ali, eu dei um acelerão, ela já quebrou. Então, quando é grosso, fazem manual para não quebrar a agulha de vocês, tá? Porque ali pega várias camadas, né? Tá pegando os dois costas, o passante tá duplo ali também, dobrado, né? Então, feito isso dos passantes, agora vamos costurar na parte da nossa faixinha. Botei o tecido direito com direito, fechei aquela ponta e já virei ali pro ladinho. Daquele ladinho, eu vou deixar uns 3 dedos sem costurar e assim eu vou seguir na minha costura. Lembra daquele piquezinho que a gente já tinha feito lá marcando o meio da faixa? Aquele piquezinho a gente vai juntar bem pique com pique e vem juntando ponta com ponta. É importante aquele pique lá do meio, tá, gurias? Se vocês não fazem aquele piquezinho do meio da faixa, quando vocês vê, vocês repuxam, ela chega lá no final, tá um lado maior do que o outro, que o tecido vai dançando, ele vai saindo do lugar. Então, assim, vocês têm que desmanchar tudo e fazer de novo, né? Então, os piques são importantes para as costuras se encontrarem e a gente tem que desmanchar menos, tá? Porque daí a gente força ela a se encaixar ali naquele espaço. Os cantinhos eu vou cortar ali em diagonal, mais rentezinho ao ponto, pra ele não ficar muito grosso ali também, né? E eu desviro com a chave de fenda. O lado aquele que tava fechado, eu vou empurrando ali com a chave de fenda até chegar lá no buraquinho pra gente desvirar ele. Então, vou empurrando, não pode fazer muita força, tá, gurizada? Delicadamente. Tô empurrando ele, mas não forçando ali o tecido, senão rasga aquela ponta lá da nossa chave de fenda, força o tecido ali e rasga, né? Depois, o outro lado também eu desviro, empurro com a pontinha da chave de fenda até ali pra formar bem os biquinhos, né, os cantinhos. Então, a gente deixou a nossa abertura mais pro ladinho ali, pra ficar mais fácil mesmo da gente fazer esse pesponto, senão fica ruim dela dobrar, tá? Então, vai começar pelo meio daquele buraco, não bem da ponta. A gente não vai começar a costurar, porque quando fica bem da ponta, fica ruim mesmo pra puxar, porque aquele ali fica muito grosso, daí a máquina não anda, né? Então, a gente começa mais pelo ladinho e vai marcando bem o meio da costura. Eu vou empurrando bem com o meio ali, achando bem pra aquele forrinho não ficar espiando ali do outro lado, né? Vou marcando bem o meio e fazendo aquele pesponto fininho ali, toda a volta ali
do nosso cintinho, né? É aquilo que eu falei pra vocês também, nessas costuras assim mais compridas, nos pespontos, a gente vê a diferença de uma máquina industrial para uma máquina doméstica, que o ponto parece ficar mais firme, ele fica mais parelhinho, assim, fica mais bonito, né? Por mais que a gente cuide ali, a guia, tem diferença da gente enxergar como da doméstica da nossa over para industrial, tem também da nossa doméstica para industrial da reta, né? Mas eu sempre gosto de mostrar para vocês na doméstica, para mostrar para vocês o quanto de roupa vocês conseguem fazer na máquina doméstica, né? A overlock dá para fazer com a overlock doméstica também, né? Mas quem já é minha aluna aqui sabe que a overlock industrial tem nosso coração, né? É preferência a gente ter a overlock industrial e a reta doméstica, né? Que o ponto fica mais bonito mesmo, fica mais firme da overlock, tá? Ali acabou a nossa bobina, vamos enchê-la de novo, né? Então a gente fez aquele pespontinho, gurias, bem na beiradinha, começando pelo lado da costura, tá? Vocês viram que eu vou empurrando bem aquele meinho para fazer aquele pespontinho. Quem quiser também pode passar bem no ferro também primeiro, para marcar bem ele, para depois vir e acabar passando a costura, né? Mas eu acho que e depois do outro lado só vai a costura, porque daí tá bem na dobrinha já, ela só seguir a guia ali que ela já sai bem certinha. Mas quem quiser passar no ferro para vincar bem ele, para facilitar também pode. Eu gosto de fazer na mão ali, porque se vocês vincam errado no ferro, daí aí na máquina fica mais difícil. E assim finalizamos mais uma live, gurias, espero que tenham gostado do passo a passo. Então a gente refez essa peça, deixou ela de cara nova, né? Eu vou deixar aqui do lado o QR Code para vocês entrarem no site lá da Entre Malhas, onde vocês conseguem adquirir esses e outros tecidos lá, né? Eles têm diversidade de cores e estampas para vocês escolher e deixar a peça de vocês com cara nova. Então, vou deixar aqui embaixo também o link da minha comunidade da costura, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça, né? Então, aqui são as aulas da gente mostrando como que a gente tira o molde de uma peça pronta, mostrando o passo a passo também, né? Mas para quem quer o beabá lá da costura, para quem está iniciando, tem tudo lá dentro da nossa comunidade. Escolha da máquina de vocês, como que bota zíper, confecciona o bolso, né? Tudo isso, esses detalhezinhos, tudo na peça que a gente fez aqui, isso tudo a gente já fez lá na nossa comunidade, tudo passo a passo, bem devagarzinho, né? Aqui é só para ir relembrando esses detalhes, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, né? Como que faz a montagem dessa peça. Lá dentro da comunidade, gurias, também tem moldes para vocês baixarem, moldes disponíveis para vocês baixarem do PPUGG. Então tem o passo a passo de como tá eu fazendo lá um vestido, então tem o passo a passo de como vocês fazem a montagem dessa peça e tem os moldes também para vocês baixarem. Lá dentro também tem todo o beabá da parte da modelagem, que é a nossa receita de bolo que a gente fala, né? Que então a gente aprende a tirar as medidas do corpo da pessoa e criar a base ali no papel, que daquela base a gente vai criar as coberturas do bolo, a gente fala, né? Que são as alterações, se é degote V, se é manga princesa, um detalhe de um bolso, né? Isso são as alterações que vai ali no nosso molde, a cobertura do nosso bolo. Isso tudo também tem lá dentro da nossa comunidade. Ela é como um Netflix, né, da costura. Então, enquanto vocês estão pagando, vocês têm acesso àquela plataforma que vocês podem acessar aquelas aulas quantas vezes vocês quiserem, a qualquer hora do dia também. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!